Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast cujo editor tá tentando tornar mais curto para sair com mais frequência, mas tá falhando miseravelmente e tem ouvinte que tá agradecendo por isso. Eu sou o Gilson Livramento, mas você pode me chamar de Gil. E, mais uma vez, eu estou sozinho aqui na abertura, mas nos próximos episódios teremos mais gente para bater aquele papo inicial e, começar o podcast de uma maneira mais agradável, sem ir tão direto ao ponto, embora muita gente goste, de ir direto ao ponto. Mas enquanto isso, fica aqui meu agradecimento a você, ouvinte, que nos escuta pelo Spotify ou por qualquer outro agregador de podcast. E se você gosta desse podcast, deixa sua avaliação, seja por onde você escuta, ou então siga a gente lá no nosso canal no YouTube, onde a gente, além de botar o podcast, bota as gameplays e ilustra o canal para você assistir o que a gente tá falando. E faz todas aquelas paradinhas lá que todo mundo recomenda, que é deixar o like, comentário, compartilhar, espalhar a palavra, etc. Então vamos começar 2026 falando de joguinhos bons. Tá, então vamos lá, vamos direto ao assunto, mais joguinhos, inclusive abordando uma temática que eu falei há um tempo atrás dos jogos fofos violentos. E aqui, Matheus Farina. Olá! E aí, pessoal, tudo bom? Violência e fofura, é comigo mesmo. A gente vai falar de um joguinho muito bonitinho, mas é o fofo violento, entre aspas, um joguinho chamado Onirism. Vamos lá, Matheus. Esse joguinho ele tava em Early Access durante uns 3, 4 últimos anos aí, Ele é um joguinho criado por uma desenvolvedora indie francesa, são 5 pessoas, da Crimson Tales. E o jogo tá sendo distribuído pela Shoreline Games. E de tudo que eu vi, ele parece uma mistura de muita coisa de aventura, jogo de ação, de mundo, entre aspas, aberto, 3D, só que com aquela dinâmica ocidental de jogo de ação e tiro, com uma pitada de Zelda, porque tem um combate corpo a corpo também. Isso, ele tem muitas inspirações. Uma das primeiras que eu penso quando eu comecei a jogar ele é a pegada a parte do fofo violento, mas a do fofo quase assustador. E sabe aquele jogo Alice Madness Returns? Alice? Sim, tem essa pegada. Ele tem um pouco disso, ele é bem interessante. Mas o Onirism, ele tem alguns modos de jogo, na verdade, Que isso que é uma das coisas que eu achei mais legal. Ele tem o modo Adventure, que é o dessa história, que conta a história da Carol, que é essa personagem, que é uma menininha, com a roupinha ali, um pijama. E ela tá nesse mundo de sonho, nesse mundo onírico, e é um mundo fantasioso, e tem uma sombra que rouba o coelhinho dela, e você vai nessa aventura pra procurar e salvar o seu coelhinho. Mano, ninguém rouba coelhinho de menina, mano. Aí é mancada, bicho. Cebolinha, talvez. Pois é. Mas essa sombra vai fazer isso e a sua jornada é ir atrás desse seu coelhinho. E aí você tá armado com um guarda-chuva, que é a sua arma melee, e no começo do jogo você também tem um secador de cabelo, que você atira bolinhas, então ele é a sua arma à distância. E o jogo, ele tem essa pegada meio fantasiosa, e ele tem várias plataformas, ele tem um mundo aberto ali, que você vai aventurando, você vai avançando e descobrindo coisas, mas a parte que eu mais joguei sequer foi o modo aventura, porque ele tem 2 outros modos que eu achei interessantes e que eu falei, quando isso daqui estiver completo, porque aí é que tá. Por exemplo, o modo multiplayer desse jogo não está disponível ainda. Sim. Pros modos Tales e pro modo Playground. O modo Tales, ele é um modo de horda de zumbi, sim, bizarro. É um mundo de sonhos oníricos, então vale tudo, cara. E é isso que eu acho legal a proposta do jogo. Ele leva isso muito ao pé da letra, assim, não, vale qualquer coisa. Por isso que tem essa mistureba de estilos que particularmente eu acho legal, que é uma das coisas que empresas indies, quando tá desenvolvendo, a galera tipo, não, cara, vamos usar tudo que a gente gosta aqui, se não combinar a gente dá um jeito de fazer funcionar e, sabe, ousadia. Sim, total. E ele tem essa pegada, eles colocaram muita coisa,
Nesse ponto é engraçado, porque na aventura eu falei, do Alice, tem a pegada Zelda ali, o mundo, etc. Até a pegada fantasia, como que funciona, até uns jogos mais começo dos anos 2000. Mas e o modo Tales? Cara, ele é um modo horda zumbi que tem até nos Call of Duties. E aí você fala, mas é um jogo em terceira pessoa, que tem um modo em primeira pessoa também. Você pode ativar lá no menu um modo em primeira pessoa pra você usar como se fosse mesmo um FPS de zumbis ali, sim. moderno. E o jogo é bom, é bonitinho. E tem o modo Playground que eu falei, cara, isso daqui é Unreal Tournament. Você tem aquelas fases fechadas, armas disponíveis em alguns lugares, e você pula ali uma arena grande que você vai encontrar os personagens, vai encontrar os oponentes ali, tem as IAs que vão jogando com você. Tem as armas, eles têm a shotgun, você tem uma pistola que você começa, tem a shotgun disponível logo ali no começo, tem uma espingarda, umas AK-47, né? Todas as armas desse jogo, elas são interessantes, elas são divertidinhas. Ela tem essa vibe que, claro, né, tem todo um tom de brincadeira, né, que são objetos e às vezes transformados, tipo, ela junta um monte de pedaços de cana e vira uma metralhadora. Isso. Aí tem outro que é tipo um canhão de brinquedo, que aí, enfim, lança explosivos. Então as armas, elas são meio que paralelas a armas de verdade, só que com um tom infantilizado, né? De brinquedo. Sim, e tal. E ela sempre tem aquela contraparte da realidade, né? E ele é muito interessante. Ele tem uma como é que é o nome? Uma personalidade muito forte. Mas em tudo no jogo. O jogo ele tem essa personalidade em quase tudo. Na tela de seleção de dificuldade, o jogo ele tem toda uma... Não sei se você chegou a ver, mas ele tem acho que 5 dificuldades abertas já de cara e uma que tá fechada ali no fundo. Eu falei, legal, isso aqui é pra quando a pessoa terminar. E essas dificuldades abertas é tipo, tô dormindo, mamãe, estou com sono. Aí o modo normal é o modo normal lá, e tem o modo outro que é o modo insônia. O último modo é tipo pesadelo vivo. Aí você vai ver o desenho da menina, ela tá tipo piroca das ideias, com uma metralhadora, umas olheiras gigantes, tipo, não tá dormindo nada. Eu fico tipo, tá bom, legal. O bacana do jogo, assim, do pouco que eu testei, né, que ele só está disponível para PC. Inclusive, ele foi lançado a versão 1.0, que ele antes estava em Early Access, então ele tá sendo lapidado ainda, corrigido. Então tem muita coisinha acontecendo, a galera tá deixando ele cada vez melhor. Assim, ele é um jogo muito bonito. A personagem é a Carol, ela é muito bonitinha, e ela tem aquela cara de menininha enfesada assim, tipo, devolve meu coelhinho, cara, eu tô muito bravo. Ela fala, nenhuma pelúcia vai ser machucada no meu turno. Tá bom, beleza. E ela tem aquela carinha de menina bonitinha, que faz cara de brava, então ela tem todo um charme, assim, todo um contraste. Eu acho muito bonitinho, assim, é muito fofinho. E durante o jogo, assim, tem umas partes, dependendo do tipo de arma, você tem umas movimentação diferenciada também, né? Que eu vi que tem hora que você pode correr, você tem a sua barrinha de resistência, que é tipo uma flor de folhas ali, que você corre e vai gastando, aí você fica parado, para de correr, ele recarrega. Tem o carrinho que você pode dar, né? Aquele que você vai deslizando. Dependendo da arma também, tem hora que você dá um mergulho e sai rolando, dando tiro com a arma, que é um negócio que eu falei, caramba, difícil ver esse negócio, eu só vi esse troço aí no Metal Gear 5, que você rola no chão com a arma pra dar tiro e tal. E é uma mecânica que é divertida, assim, esteticamente é bonito de ver acontecendo, assim, ela mergulhando e girando e a movimentação dela também é rápida, né? O jogo, ele tem uma ação bem dinâmica, ele é bem frenético, então... Bastante. Não tem aquela coisa de você ficar caçando coisa pra fazer, não. Sempre tem algo pra fazer, a movimentação é bacana. Os cenários são incríveis, né? Porque ele brinca muito, assim, ele é muito temático. Então tem coisa que lembra muito horror, castelo, coisa de fundo de caverna, e de repente você tá numa floresta ultra mega linda, colorida, fofinha. Depois tá num ambiente meio élfico, gelo, velho oeste. É uma loucura. No modo aventura você tem todas essas viagens e tal, e tem nos outros modos você vai escolhendo mapas. Tem no Playground, um dos mapas é uma piscina de bolinhas gigante, com escorrega, etc. Bem coisa infantil. No modo do conto lá, que é o modo que eu falei que é o Zombie Horde, e você tem a área 15, que ele chama, que é tipo uma base militar abandonada. Você tem um outro que é eu joguei essa partinha em português, porque o jogo tá em português, então é bacana. Ele é só legenda, né? É, só legenda. O áudio é em inglês e francês, mas ele tem a legenda em português. Ele tem, tipo, ele tava com a Escola Média dos Mortos, né? Eu fiquei, isso aqui é uma referência a High School of the Dead, talvez. Sem dúvida. Mas ele tem outros ambientes, ele tem um ambiente meio cyberpunk da cidade que você pode usar pra jogar nessas fases também. Então ele tem bastante mapa, e os mapas são bonitinhos. Pelo que eu tava vendo aqui, ele tem 20 ambientações únicas, e elas são gigantescas quando você joga o modo história dele, né? Que ele é sempre avançar. A exploração dele não é tão aberta, mas tem pequenas áreas onde você vai achar coisas colecionáveis, e é sempre bom você caçar essas coisas, porque
você vai habilitando itens pra poder personalizar seu personagem, né? Tanto em arma quanto visual, roupa, cabelo. Sim, você vai pegando outras roupinhas pra Carol. Pelo que eu tava vendo aqui, em termos de visual, assim, dessa personalização, os caras foram... que é muita coisa e é muito bonitinha as roupas dela, cara. Tudo muito estiloso. Sim, tem uma roupa vitoriana, ela tá com pijaminha, né? E aí você tem as outras roupinhas que você vai pegando. E tem roupa de Velho Oeste que ela tá com um capote muito louco, que vai até o chão, um chapelão. Tá com roupa de skatista, né? Que é um bermudão, uma camisa branca com uma estrela, uma jaquetinha. Total. Cara, é muito bacana isso, cara. E os combates contra chefes são bem legais. Assim, não é nada cabeçudo, mas é criativo. Lembra, não sei porquê, lembra o Zelda Ocarina of Time em alguns momentos. Sim, ele tem umas pegadas, até os puzzles dele lembra um pouco desse Zelda, né? Eu tava até, deixei um vídeo aqui rodando enquanto a gente tá falando, e a menina, nesse exato momento do vídeo, ela tá num puzzle de água, então ela encheu o lugar que ela tá de água, e ela tá nadando e tudo mais. Eu falei, nossa, isso aqui é total puzzle de Zelda. Sim. O jogo, ele tem muita referência, eu fico pensando em como esse jogo, ele parece um jogo de ação 3D do começo ali dos anos 2000, que tá sendo feito com tecnologia e game design modernos. Então você tem as coisas acontecendo, né? Pessoas já têm noção do que é legal de ser feito hoje em dia e cria um jogo com tecnologia. Esse jogo é feito todo em Unity, então ele é feito pra rolar em tudo, né? Sim. Em computador, dá pra portar isso aqui pra celular com facilidade, se for o caso. Só tem pra PC hoje. Mas ele é feito numa engine muito amigável, que é a Unity. E ele é muito bonito, ele é muito agradável, ele é muito bacana, já tá sendo feito com filosofias de game design mais modernas, mas é um jogo totalmente que você veria isso no final ali, no começo dos anos 2000. Jogando, eu senti que o jogo ele tem uns entraves ainda de uma coisa mais... umas mecânicas meio truncada, que tem coisa que funciona muito bem, assim, não é ruim, tá? Só é um pouquinho estranho às vezes, que parece que tá faltando lapidar aqui, um ajuste aqui, mas a movimentação é bonita. Eu acho que pra proposta do jogo, ela tá dentro do aceitável. Sim, que você olha e fala, ela... desse tipo de jogo eu acho que eu aceito. Porque ele tem que ser um jogo rápido, né? Então, assim, exigir demais que eles entupam o jogo de mecânicas que não atendam, né, essa necessidade de você ser rápido e entregar essa coisa do, você tem liberdade de fazer o que você quiser aqui, de movimentar, e a ideia é desviar e atirar e brincar. Ser dinâmico. Exato. Então funciona bem também. Eu vi que ele tem um monte de veículo e a galera continua acrescentando. Ele tem barco, tem bote, unicórnio, tem moto, tem balsa, tem snowmobile. Assim, e eles continuam trazendo mais coisa ainda. Com um jogo que fica em muito tempo em Early Access, ele tem bastante tempo de ouvir a comunidade. E aí a galera dá as opiniões, dá as ideias e vai colocando, e eles vão adicionando. Mano, tem um mecha! Que da hora! A diversão do Gil é ver um mecha. Cara, esse jogo ele tem de tudo, bicho. É um jogo de uma menininha num sonho que tá andando no unicórnio, de repente você tá andando no mecha. Não, ele é muito legal, ele tem umas coisas bem bacanas, ele tem uma filosofia ali de plataforma 3D também que é muito bacana, que eventualmente você não vê mais isso tanto hoje em dia, né? Os jogos hoje em dia são menos focados nesse tipo de coisa, então ele é até um jogo que eu acho que seria legal pra alguém que tem filho pequeno e quer dar uma experiência de algo que era como era nos anos 2000, como era uma coisa que a gente tinha lá atrás, desse tipo de jogo, que era de aventura e de ação desse jeito. Nossa, eu acho que ele é uma boa pedida. Eu de verdade acho que ele é uma boa pedida. Eu não avancei tanto, né, quanto você, mas, assim, de crítica pontual, né, que eu vi que, embora a proposta do jogo seja esse dinamismo todo e tal, eu tive alguns probleminhas, assim, de design de algumas áreas que, assim, parece meio confuso às vezes, quando ela se abre um pouquinho. Eu me senti meio perdido ali, meio tentando entender como é que funciona a progressão aqui e tal, né? A dificuldade, assim, eu achei ok. Eu sinto que às vezes quando você chega em áreas de combate da arena, né, que fica aquela área da arena, pode ficar um pouquinho frustrante porque ele cai muito rápido na repetição, né, na metodologia. Em combate contra chefe, ok, né? Você identificar padrões e abusar daquilo. Faz parte, né? Tem alguns encontros ali também, quando vem muito inimigo, eles se focam muito em fazer as mesmas coisas. Aí como vem com vários inimigos, perde um pouquinho a graça porque, né, só fica repetitivo. E o que eu joguei, o que eu consegui identificar de negativo desse jogo é isso. E um glitchzinho que eu caí numa ponta do cenário e fiquei preso, mas... Detalhe, não, mas isso aí os caras ainda estão arrumando. Eu consigo passar esse pano pros caras, eu aceito. Eu sempre tenho uma filosofia que se eu recebo um jogo que tá em Early Access, ou se eu tô jogando um jogo que não, de alguma forma eu tô fazendo alguma coisa diferente de como o jogo deveria ser objetivamente jogado. Então assim, vou dar um exemplo.
esse jogo ele é um jogo de PC Windows, e eu estou rodando ele num Linux. Então, sempre que eu tinha qualquer probleminha, eu falava, eu não sei se isso é um problema de o jogo ainda não foi lançado, tá em Early Access, ou se 2 é um problema de o fato de eu estar rodando ele num hardware diferente do que ele foi pensado. Então assim, eu sempre meio que ignoro esses problemas. Mas eu tive, por exemplo, a parte do modo Adventure, depois que eu troquei de máquina, eu não consegui mais jogar. Sempre que eu tentava abrir, ele ficava em tela preta. Eu falei, tá, obviamente não é pra eu continuar aqui. Então, não sei se eles vão resolver isso depois de algum momento, se eles têm que fazer alguma coisa, ou se eu vou ter que ajustar a minha camada de portabilidade pra eu conseguir rodar o modo Adventure dele. Mas os outros modos rodaram muito bem, obrigado, e eu consegui jogar e me divertir. Inclusive, o modo, né, a história, a campanha principal, dá pra você jogar em modo cooperativo, pelo que eu vi aqui, né? Sim, todos os modos. Tem o Adventure, ele tem co-op que você pode jogar, eu não consegui jogar com ninguém pra saber como é e dar uma opinião sobre. Mas o modo Tales, que é o modo de horda, o modo Hunt e o modo Playground dá pra jogar em co-ops. Em co-op, no caso, multiplayer. Tales em co-op, porque é o modo todos os jogadores contra a máquina, e o modo Playground daria pra jogar em multiplayer, porque ele é um modo competitivo. Ele é bem legal, cara. Eu achei ele bem interessante. Honestamente falando, ele tem um preço bem aceitável. Pois é, então, ele chegou na versão 1.0, então tá disponível, mas ele vai continuar recebendo atualizações, melhorias e adições. E assim, pelo precinho dele, como ele foi lançado só para PC até então, ele tá saindo por R$35. 35 lelecos na Steam você leva. Eu achei que ele tá bem redondinho dentro do que ele pede pra entregar. Trabalho de dublagem, eu achei muito bacana. Ah, que legal. Eu não joguei em inglês. Eu joguei em inglês e eu achei agradável. Nada que eu falasse extremamente bacana ou, tipo, chamou super atenção. Ele é bacana. A música e toda a parte de som do jogo eu achei bem redondinha. Os efeitos sonoros do jogo eu achei bem legais. Principalmente das armas, né? Sim, as armas, cada arma tem um barulhinho diferente. Quando você dá um tiro na cabeça, um headshot, ele tem um som, um clique levemente diferente também. Eu sinto que o barulho das armas e dos tiros parece que ele se sobressai um pouco mais do que todo o resto do jogo. E a Carol também, ela fazendo graça quando você dá headshot, ela tirando onda com a vítima. Sim. Sei lá, ela fala de um jeito que ela ofende, mas é aquela ofensa de criança, quase como, toma essa, seu bobão. É uma criança que já vai ser ofensiva sem querer mesmo, e francês, que também é um povo que é bem ofensivo quando quer. Então... É um idioma bem característico, né? Principalmente pra ofensa. Não querendo ofender os franceses, mas é o que eu ouvi, é o que eu vi. E é o que o Matrix Reloaded me ensinou. Eu já morei com um francês e eu posso confirmar que eles são assim. Ok. Eu não quero ter problemas com o podcast, nem processos. Mon ami français. É isso, gente. Honoris tá baratinho, por enquanto só pra Steam, então aproveita. Muito legal. E aqui, Matheus, continua comigo, mas a gente vai intercalar o estilo de jogo, né? A gente sai do fofo agressivo e vai pro terror agressivo retrô. Pra algumas pessoas, pixel art é fofo. Né? E a gente aqui vai falar agora de Dead of Darkness. No ramo das inspirações, a gente falou lá atrás que o outro jogo era inspirado em Alice, e agora esse aqui é totalmente inspirado em Resident Evil, né, cara? Porque olha, esse personagem aqui da capa parece o Leon. Visualmente, quando você vê a arte do jogo, a capa, no caso, tem essas inspirações, mas o jogo em si, ele é um Resident Evil retrô, pixel art, com uma pitada de Silent Hill, né? E algumas coisinhas ali de terror cósmico, porque ele é um jogo que, apesar da pixel art, assim, ela oscila, né? Pelo menos pra mim, entre ser bonitinha, em alguns momentos, principalmente quando ele tenta ser cinematográfico, ele é muito rebuscado em detalhes, né? Você vê movimentação de tecido, de cabelo, para um negócio que você olha ali e fala, mas aí, por exemplo, sei lá, no comecinho você tá num barco, as ondas da água lá, ela é meio durona, assim, mal se mexe. Então ele tem essas foco de prioridade no que ele quer destacar ali. Mas, assim, vamos pegar do começo aqui. Esse jogo é da Retrofiction Games, distribuído pela East Asia Soft, né? É um terrorzinho de sobrevivência 16-bit, pixel art, como dito.
E ele se passa ali no ano de 1985, né? Então ele tem todo esse clima cinematográfico que já vale um detalhe. A parte de narrativa dele é muito rebuscado, é muito elaborado. Todos os personagens, apesar de ser pixel art, eles têm uma arte em alta definição que aparece ali para, né, dar a identificação visual dele, do lado na janelinha de diálogo. E, embora já adianto, esse jogo infelizmente não tem áudio em português, mas ele tem texto PTBR, então ok. E todos os diálogos são narrados, são falados em inglês. Ele é tão envolvente na forma como ele conta a trama que ele é tudo misterioso, né? Você acaba se apegando aos personagens, é fácil você se afeiçoar aos dois protagonistas, né? Que é o Miles, ele é um detetive particular e um ex-policial todo ferrado da cabeça depois que ele perdeu a esposa e a filha. E eventualmente você tem também a Olivia, que ela é uma enfermeira, e ambos foram convidados para ir numa ilha chamada Velvet, né, que é uma ilha onde vivem uns ricaços. Sempre onde vai dar merda. Mas assim, cada um com seus motivos, né? O Miles, ele foi chamado para fazer uma investigação e trocar ideia sobre coisas que estão acontecendo ali, então ele meio que vai dar uma consultoria investigativa, né? Estão pagando pro cara, beleza, né? Vamos lá. E a Olivia, ela foi convidada para trabalhar como enfermeira junto com um dos médicos que trabalham nessa ilha, né? Só que aí na hora que eles chegam nessa ilha, cara, assim, imediatamente começa a acontecer um monte de bizarrice. Aí os dois têm que juntar a forma de pensar e primeiro tentar descobrir o que tá acontecendo, porque do nada você já chega lá na mansão. Sim, tem uma mansão, então ó, o Resident Evil aí. O mapinha, inclusive, é igual do Resident Evil 1. O menu, né? O menu de armas ali. Tudo, eu falei, o menu, o inventário, o uso de baú, assim, é muito Resident Evil e ok, funciona na forma que eles entregam aqui. Então, só que apesar da narrativa ela ser muito, digamos assim, aquela coisa que mais se destaca no jogo, ao mesmo tempo ele não te entrega nada de mão beijada. Então o que você tem que fazer, né? Você tem que investigar primeiro para descobrir o que tá acontecendo. Todos os personagens que aparecem, tem mais ou menos umas 15 pessoas diferentes ali com quem você troca muita ideia, e cada um tem personalidade, tem sua própria artworkzinha ali na caixa de diálogos, tem a sua própria voz. E o que é interessante da trama é que eles capricharam tanto que todos os personagens são aquela galera dúbia, sabe? Você não sabe se aquele ali tá sendo filho da puta e tá te enrolando, se essa pessoa aqui tá fingindo, quem que tá escondendo o quê. Você não consegue julgar, então você meio que tira todo mundo como, tá, eu não confio em você, mas vou investigar. Então você começa a reunir informação, trocar ideias, encontrar arquivos, né, os files, documentos, aí ver fragmento de informação, começa a descobrir que tem alguma coisa muito, muito errada nessa ilha. E aí a coisa vai se desenrolando, só que primeiro, assim, o jogo ele é dividido em duas partes, né? Você joga primeiro com o Miles, a maior parte do jogo, aí depois você joga com a Olivia, que ele meio que mostra, assim, pontos de vista de acontecimentos, embora a trama ela aconteça em ambos se juntarem e tudo se resolver, né, pra chegar num mesmo acontecimento, né, e você fazer as descobertas. Só que tem essa divisão, assim, fora isso, os personagens eles funcionam exatamente iguais, né, mecanicamente falando. Assim, a mecânica do jogo, ela é ok, ela é bacana, um pouquinho lenta, assim, pra quem espera muita ação, né, porque tem essa, e como ele é estilo Resident Evil, então você tem que apertar o botão pra mirar e atirar. É isso que eu ia falar, ele tem essa questão de o estilo do jogo acabar fazendo com que ele seja um pouco mais lento mesmo. Sim. Mas eu fiquei numa dúvida na parte da história. Você vai jogar com os personagens meio que naquela pegada Resident Evil 2, eu acho, que você joga com um personagem, depois você joga com outro, refazendo as cenas cronologicamente junto do outro personagem, ou é tipo, você troca e... É assim, ambos eles começam do mesmo ponto. Na hora que eles entram na mansão, aí você começa a jogar com o Miles. Só que a trama vai acontecendo ao mesmo tempo com os dois. Então chega um momento que a Olivia ela fica com o médico e fica ajudando a galera ali, e você vai resolver as coisas. Passou, sei lá, uns 40%, 50% do jogo, chega um ponto que você reencontra a Olivia e começa a trocar ideia, e aí rola primeiro um flashback dela, né, mostrando como é que ela foi convidada para chegar na ilha, e mostra o lado dela do que aconteceu enquanto você tava jogando com o Miles. Ah, tá, então você vai jogar o que ela estava fazendo enquanto você estava jogando com o Miles, legal. Só que no caso dela, assim, é muito pouco esse trechinho, assim, do enquanto tava acontecendo com ele, o que ela tava fazendo, né, porque é mais a parte do flashback, eles chegando na ilha, o Miles saindo, aí ela faz algumas coisinhas, de repente eles se encontram, aí ela continua de onde ele, digamos, parou aqui nesse momento pra resolver outra coisa. Aí você vai com ela,
Então ele intercala bem isso, assim. Isso eu achei bem legal porque ele dá esse protagonismo pra ambos os personagens, né? Cada um tem seu momento, as coisas acontecem e o jogo, ele é bem violento, é um pixel art bem violento, porque tem muita cena de sangue, desmembramento. Não, ele tem gore pra caramba. Muito, né? E vai aparecendo umas criaturas abissais ali, uns monstros muito bizonhos, além de muito zumbi, né? Que você vai abatendo pelo caminho. Tem uns combates contra chefes que são bem interessantes. Acho que um outro ponto, eu não gostei muito do jogo, né? Eu terminei ele. Inclusive, o pós-crédito dele dá a entender que ele vai ter uma continuação e eu tô genuinamente muito curioso pra querer jogar essa continuação. Pelo menos é uma esperança dos devs, né? Não, tomara que dê muito certo, cara, porque a trama, ela me segurou de uma maneira que quero mais. Legal. Mas, assim, o que eu não gostei muito é que o jogo, ele é muito exagerado em backtracking. Ah, é? É, porque, por exemplo, tudo bem, no Resident Evil, você pensa, você tem que cruzar a mansão, vai de um ponto A ao ponto B, beleza, mas são áreas condensadas, né? Que parecem grandes, mas você chega rápido de um ponto ao outro. Nesse jogo, não. Além da mansão, que tem uma porrada de cômodo, você tem o lado externo da ilha. Então, tem a mansão, tem a ilha, tem cemitério, tem um puta de um galpão, tem o subterrâneo, tem áreas secretas. Então ele tem tantos caminhos e tantos ambientes, só que muitas vezes você tem que ir lá do Quinto dos Infernos, voltar lá não sei do que, pra pegar uma coisinha, pra ir achar uma chave, pra ir lá não sei aonde, depois você volta. Então eu acho que ele exagera um pouco nesse vai e vem, que é muito excessivo com os dois personagens, né? E isso meio que, assim, quando você joga pela primeira vez, você fica meio perdido. Mas depois que você decora as coisas, assim, principalmente onde tá a chave pra abrir tal gaveta, pra pegar tal documento, pra, enfim, achar o caminho de tal coisa e encontrar principalmente as armas. Porque o legal, como arma, você tem uma faquinha, né? Então você vai no melee ali, dá uns cortes, aí tem aquele esquema de você dar um corte, recua, dá um corte, recua pra você continuar atacando e não ser agarrado. E até porque o recurso, ele é muito escasso nesse jogo. Era a minha outra pergunta, como é que funcionava a questão de recurso? O começo, né, a parte de diálogo, o início do jogo mesmo, ele é bem devagar, que ele quer situar você bem no que tá acontecendo, então ele demora um pouco pra engrenar ali, mas depois, quando você começa a ter movimentação, você começa a controlar o personagem, você começa com uma faquinha praticamente, né? E aí você encontra a pistola, eventualmente você encontra uma espingarda também, e vai encontrando munição. E como isso é limitado e às vezes aparecem vários inimigos de uma vez, muitas vezes você tem que usar o ambiente, não, você tem que circular, usar o obstáculo do ambiente para atrasar um inimigo ou para fazer, sei lá, quando aparecem 2, 3 ou 4 de uma vez, você enfileirar eles, que aí quando você tiver uma escopeta, aí você, beleza, eu dou um tiro aqui e derrubo vários de uma vez, né? Que é o jeito de você... Vai otimizando. Exatamente. Porque o ambiente permite manobrar pra dar a volta no inimigo e driblar ele e só investigar o ambiente pra pegar uma chave ou um item ali do cenário. Aí beleza, né? Você vai, ignora os caras, faz o que tem que fazer e não próximo. É um RPG, você não tá ficando melhor por matar os oponentes, você não tem de fato nenhum incentivo pra isso, né? E eventualmente assim, toda vez que você vai encontrando novos inimigos, o jogo ele brinca com um sistema assim bem leve de sanidade, né? Então o personagem, na hora que encontra o inimigo pela primeira vez, ele meio que dá um pânico, assim, a tela fica com uma coloração diferente. E se você não eliminar o inimigo, não fugir dali ou não se curar caso você seja ferido, você vai tendo meio que alucinação, né? O seu personagem vai ficando mais lento, ficando menos responsivo pra você reagir e lutar. Então tem esse pequeno detalhe assim que ele não afeta tão grandiosamente a gameplay, mas é um detalhe bem interessante, porque você sente que, opa, o boneco tá falhando aqui. É fácil de resolver, né? E eu acho que ele é um jogo, se você ver todos os diálogos e investigar bem, a duração dele é mais ou menos umas 9 horas, 10. Tem um vídeo aqui no YouTube de 6 horas e 40 que o cara colocou que é full game playthrough. Então, acho que ele tá pulando tudo que ele precisa, né? E tá sabendo exatamente o que ele tá fazendo ali, né? Eu abracei a história, então eu ficava investigando cada coisinha e ele, cara, ele tem muita coisa pra você achar, muito documento pra encontrar, muita coisa pra ler. E muita informação pra você cruzar, pra você entender o que tá acontecendo ali. E é cabeçudo o bagulho, só que é aquele cabeçudo bom que faz você querer, deixa eu tentar resolver isso aqui, tentar decifrar aquilo. E toda hora eu tava tentando entender, sabe aquela coisa da conclusão do... Eu vi o mistério aqui, então eu já sei o que vai ter no final. Toda hora eu tava tentando fazer isso, aí chegava um pouquinho, pegava outro documento, fui refutado. Agora tem essa linha de raciocínio, você pega o negócio, não, refutado de novo. Então o jogo ele brinca com muito essa coisinha de, ele te dá informação, você vai juntando, você pensa numa coisa, ele não, é outra coisa.
E, claro, né, como tem o lance do terror cósmico, então vai ter umas criaturas muito... Uma coisa Lovecraftiana, né? Bem nessa pegada. Combate contra chefe é legal, assim, é simples, né, mas tem inimigo que ele é espalhado na tela, então ou você tem coisinha pra esquivar e atirar à distância e ter todo um controle ali de como, quando e por que você tem que atirar daquela forma, porque senão você se dá mal. Tem combate contra chefe que ele chama outros inimigos que ficam te perseguindo, então você tem que ficar driblando, atirando no monstro principal, que ele é a prioridade, pra você economizar e não sofrer tanto, dar umas facadas nos inimigos e ir matando. Então ele é um jogo que ele te dá meios de você não ficar entediado. Tem que estar fazendo o tempo todo alguma coisa, né? Interessante. E é bem bom. Voltando na parte de referências, eu tô achando engraçado, porque eu tô acompanhando agora uma sessão de jogo da menina. Pra começar, legal, mecanicamente falando, que ela tá numa cena aqui que ela tá só com visibilidade apenas ao redor dela, então provavelmente tá com tudo apagado, né? Ah, sim, você tá numa área escura, você tá num porão ali. Isso. E aí ela tá... Abriu o mapa algumas vezes aqui, eu falei, nossa, o mapa é realmente bem grande, e tem vários mapas que ela vai abrindo, né, das salas que ela tá. E aí tem toda a parte de menu e de combinar equipamento e... como é que ela recarrega a arma? Ela abre o menu, ela seleciona as armas, as balas da espingarda, combina com a espingarda. Eu falei, nossa, isso é Resident Evil. Então, e tem a animação, cara. Durante o combate, você tem que ficar esperto nisso. Descarregou a arma, não tem essa de querer atirar enquanto você tá recarregando, não, que ela dá a paradinha, ela faz toda a movimentação de tirar a bala vazia e carregar. Então tem um barulhinho, inclusive a paisagem sonora desse jogo é sensacional, é um ótimo destaque, assim, a trilha sonora ela abraça você assim no clima de tensão, os pequenos detalhes sonoros assim de recarregar a arma, de tiro, de movimento de bicho, de som, de coisa ambiente, aquele som que meio que arranha o seu cérebro porque te incomoda, porque você não sabe o que pode aparecer ali, então tem uns barulhos estranhos também, aquela coisa que é pra te deixar incomodado. Eu achei bem bacana, né, cara? E eu acho que talvez, assim, se por um backtrack tão excessivo, né, porque você tem que revisitar muita sala e passar por muito lugar, tem horas que eu sinto falta de ter marcações, porque vez ou outra, eu admito, eu fiquei perdido que eu tava procurando uma chave, né, e eu vi essa chave, só que eu tava com o inventário cheio, aí eu tinha que achar um local com um baú pra ir lá descarregar os excessos de item, e eu me perdi pra voltar pra achar essa chave, cara, eu não decorei o caminho, então o excesso do backtrack, às vezes ele confunde nisso quando você tá jogando pela primeira vez. Com certeza. Se você que faz guia de videogame ficou confuso, eu tô olhando aqui, às vezes, a movimentação da personagem e pra onde ela tá indo, eu já tô meio perdido aqui em como se movimenta nesse jogo. Principalmente nas áreas escuras, né, que você só tem a luz em torno de você, então os arredores é tudo preto, quando você chega perto de alguma coisa que ela ilumina e normalmente, boom, toma um inimigo que aparece do nada aí. Alguma coisa que ela consegue iluminar geralmente é um bicho que tá aparecendo aqui. O mais legal é que assim, ele tem até que uma boa variedade de inimigos, acho que se eu não me engano são uns 10, 12 tipos de inimigos, vão desde coisas rápidas a muito zumbi, umas coisas esquisitas, né? Cada um causa um tipo de efeito ali que afeta a sua sanidade momentânea. E cada um também exige um tipo de estratégia, principalmente quando você vai na faquinha ou quando você usa a arma, né? Não tem essa de você ir pra cima, atirar e querer fazer as coisas tipo, sou o Rambo, cara, sou o Braddock aqui, referência de velho, sentar o dedo e fugir, porque, cara, na hora que você fica sem munição, ferrou. E se você ficar sem munição na hora de o inimigo tá muito perto, você pensar só mais um tiro e deu clique, seu boneco vai recarregar e lascou, você tomou dano. Ele é bem interessante, eu tô olhando aqui, todos os personagens dos avatares dele são meio estilo anime, né? O cara tentou colocar um estilo anime. E eu tô vendo uma luta, a luta inteira tá acontecendo no escuro agora, meu Deus do céu. Essa luta é tensa. Tem uns combates que é numa caverna que você vai abrindo e vai descobrindo coisas e vai encontrando pessoas também, você vai libertar, né? E muita coisa acontece, cara, assim, tem coisas que, se eu falar, vai perder a graça, então, a galera que curte um terrorzinho ali, tem uma vibe Resident Evil, principalmente gosta de um retrozinho, vai se esbaldar nisso aqui. Pra galera que curte, eu tenho certeza que eles vão adorar. Não entenda o que eu tô falando, a empolgação que eu tenho quando eu estou falando do jogo aqui agora, é uma empolgação meramente visual do vídeo aqui. Eu não quero chegar nem perto desse jogo, que ele já me deu vários nervosos, só de olhar ele aqui. Então, jogo de terror eu deixo pra quem curte mesmo. E aqui, ó, na Steam ele tá R$40, no Switch 80, no Xbox também 80 e no PlayStation tá 85, né? Ainda tem a taxa otário, mas não é tão alta quanto em outros jogos aí. Muito bacana, de novo, quem gosta de terrorzinho e gosta de uma vibe retrô, vai com força, porque esse jogo ele é muito, muito bacana, ele é muito divertido.
E aqui, Matheus, antes de eu te liberar, vamos falar de mais um joguinho. E dessa vez a gente volta pro fofinho, pro bonitinho, né? Sai um pouquinho do terror. Não tem violência aqui. Ou deve ter, né? Vai do seu ponto de vista. É isso que a gente vai discutir. Mas a gente vai falar aqui de Winter Burrow. É um joguinho que graficamente ele já pega você, né? Muito fácil. Você olha pra esse jogo, você já dá uma leve apaixonada, porque ele tem todo um estilo gráfico super característico, toda uma carinha super bonitinha, desenhada mesmo. Os personagens, eles são fofinhos. É uma arte que ela é bem peculiar, ela é bem marcante. Isso. Né? Ela é muito cheia de detalhes, mas eu gosto pra caramba, cara. Eu acho muito lindo mesmo. Ela é claramente infantil, mas ela também é claramente detalhada. Ela tem um trabalho ali, né? Ela tem uma dedicação que você não esperaria. Ele é muito bem feito. Muito bem feitinho esse jogo, muito bonitinho. Qual que é a ideia de Winter Burrow? Ele é definido como um cozy survival. Explica isso direito aí. Então, exato. Que foi quando eu peguei pra jogar, eu falei, eu gosto de jogos cozy, eu gosto desses jogos confortáveis, desses jogos que você tem ali um momento pra você brincar e jogar no seu tempo, com a sua tranquilidade. Ele não é tão assim. Ele tem muito mais a parte do survival do que do cozy. O cozy dele tá na ambientação. Você controla um ratinho fofinho, bonitinho, mas até a história dele já é meio tensa. Que é uma história que a sua família de camundongos, de ratinhos, vivia numa árvore e plantavam, cuidavam ali da, entre aspas, fazenda deles, dos arredores ali da árvore, da grove que eles tinham, né? Que é justamente isso, né? Essa toca. E aí, só que eles têm que sair dali, porque eles vão pra cidade grande. No caso aqui no contexto, não é uma cidade mesmo, é uma cidade de outros animais, pequenininha, né, uma zootopia da vida. Só que não dá muito certo, porque eles vão trabalhar em mina de carvão, uma coisa assim. Então eles vão pra uma vida muito sofrida, e eles ficam o tempo todo amargurados, querendo voltar para aquela vida mais simples que eles tinham. E você, o seu protagonista, isso tudo é contado em algumas ceninhas logo no começo do jogo. Você vê os seus pais ali sofrendo, a velhice deles, querendo voltar e não podendo voltar para aquela casa que eles tinham. E você vê que isso vai acontecer com você. Você tá fadado a viver aquela vida e não conseguir voltar de onde você veio. E aí o seu personagem, ele pega a mochila, bota nas costas, quando os pais morrem, ele pega a mochila, bota nas costas e fala, eu vou voltar pra minha casa, que era onde eu morava. Se eu não me engano, logo no começo do jogo, eles fazem isso pra se proteger desse inverno rigoroso, né? Sim, e quando você volta pra toca, é aquela coisa, né? Sua toca tá velha, né? Tá totalmente abandonada, porque vocês passaram um período longo, longe. E aí eu te dá meio que duas missões, né? Que ocorrem durante todo o jogo, mas você vai intercalando com outros objetivos, que é restaurar sua toca e encontrar sua tia. Só que aí nesse inteirinho você faz o quê? Encontra recursos, meios de fazer manutenção na sua toca, ter que lidar com vários inimigos que são outros insetos e outros bichos, às vezes de maior porte que você. Então você tem que evitar isso. Exato. Fazer alianças também, né? Encontrar amigos. É porque sozinho você também não vai sobreviver, então tem troca de item, troca de favores, entregar coisas e tal, fazer negócios. Uma fetch quest ou outra, né? Então, assim, ele consegue entregar isso de uma maneira que eu acho muito interessante. Entretanto, porém, assim, pra mim, particularmente, eu não sou tão chegado nesse tipo de jogo onde o foco é muito sobrevivência, sabe? A gente tava falando mais do foco do cozy, só que aonde que entra a sobrevivência nisso? A gente falou, o inverno tá rigoroso. Toda vez que você sai da sua toca, você tem a sua barrinha de aquecimento. E ela vai baixando. Aliás, vale até destacar, né? Quando você tá fora da sua toca, aparecem 4 barrinhas no canto inferior esquerdo ali, né? Um é sua HP, um é sua barra de calor, isso. Um é sua barra de estamina, né? Que quando você corre você vai gastando ela, então ela vai enchendo aos pouquinhos quando você vai mais devagar. E a outra é de fome. Exatamente. Então você tem que estar ligado nesses detalhes de pegar coisas, preparar alimentos, se agasalhar, se abrigar, tem que se recuperar e manter sempre as energias ali pra você continuar fazendo o que tem que fazer. Isso me incomoda um pouquinho, mas... ele tem diferentes temperaturas até que vão fazer a sua barrinha de calor descer mais rápido ainda. Principalmente quando neva pesado. Sim, aí você tem toda uma questão de como você tá equipado, de como você tá preparado pra correr nesse mundo. Chega um ponto do jogo que você encontra sua tia, depois acontece alguma coisa com a sua tia, e aí você
você tem que ir atrás da sua tia de novo. E aí você vai encontrando os pontos de checkpoint que você tem que, colocar... literalmente ficar fazendo pequenos checkpoints ali com galhos pra você poder recarregar ali, né? Recarregar suas energias no fogo. Sim. Porque você vai fazendo uma pequena fogueirinha pra você poder se recuperar as energias ali antes de continuar a viagem. E assim... Apesar de falarem, não, é um jogo que você termina rápido, de fato, tem gente que termina esse jogo em 4 horas, o jogo inteiro. Cara, eu joguei bem mais que isso e a menos que você saiba exatamente o que você tá fazendo, esse jogo vai demorar bem mais de 4 horas, cara. Eu acho que mesmo você sabendo o que você tá fazendo, ele tem muita coisinha que ele te incentiva a meio que sair da rota pra fazer outras coisas. Eu, por exemplo, cara, toda hora eu tava, né, reunindo recurso, porque tem a transição do dia e noite, né, então de noite, quando, nossa, a nevasca aperta, fica tudo escuro, fica frio demais. Se você tá longe da sua toca, você tem que fazer uma fogueira, tem que se aquecer. Se você vacilar, tem uns bichos que te atacam ali de surpresa na escuridão. Principalmente tem uma aranha grandona. Tem aranha que é foda, cara. Se você vacila, você vai. E o bagulho dá medo, né? Não deveria, mas dá medo. Eu não ativei o modo aracnofobia, porque ele tem um aviso pra isso, né? Então talvez ele deva modificar a aparência dessa aranha de alguma forma. Ele deve dar um aspecto mais, digamos assim, bobinho. Às vezes é bolinha, uma coisa que... nem naquele Grounded tem isso também. Sim, sim. No escuro, na hora que você tá vindo, de repente vem aquelas patas grandonas bem devagarinho saindo da escuridão, chegando perto de você, cara. Se você não tá com fogo aceso ali, dá um sustinho, viu? Eu travei, eu não tava esperando aquilo. E toda hora também eu tava tentando fazer ferramenta, fabricar coisas, sabe? Ficava voltando toda vez pro meu abrigo, tipo, eu consegui material pra fazer tal coisa aqui. Ah, beleza, agora eu posso botar um tapete, consertar minha cadeira, arrumar aqui a mesa, fazer aquilo. Nessa parte eu admito, toda hora eu tava querendo arrumar minha toca, deixar ela mais bonitinha possível. E é bem legal também que tem a parte de vestuário, então tem um lance de personalização que tem a parte estética, mas também te ajuda ali, né, a combater frio, a lidar. Você tem que se preocupar principalmente na parte de combate ao frio e de movimentação do que na parte estética. Parte estética você deixa pra como você vai decorar a sua toca, ok? E essa pode ser a parte estética. Mas tem umas roupas tão bonitinhas, mano. Tem, cara, mas o jogo é impiedoso. Um ratinho com as roupas estilosas, cara. Não, o ratinho ele pode ficar com um drip maravilhoso, mas o jogo ele pega pesado, porque é aquilo, ele se vende como um cozy survival, mas a parte do cozy é muito pequena perto do survival, e o jogo ele pega pesado com você, que tem algumas cenas que você olha e fala, então, tá vendo esse personagem aqui que você interagiu antes? Então, ele morreu no frio, porque ele não conseguiu se abrigar. E toda vez que você cai no frio, você volta pra sua toca, né, e você meio que acorda ali, assim. Você volta, né? E aí, enfim, é um aprendizado, porque às vezes o jogo ele dá essa margem assim que você acha, não, eu consigo fazer isso, e você começa a forçar situações, em vez de recuar e se abrigar ou voltar pra sua toca. Se você forçar muito, você se lasca, cara. E o jogo ele é bem cruel nessa parte também. Ele é impiedoso. Ele me lembra bastante um pouquinho daquele Don't Starve. Até no estilo meio 2D, com survival que ele tem, o Don't Starve ele acaba sendo uma inspiração, até aquele estilo meio rabiscado de desenho, mas ele é impiedoso nesse mesmo nível, né? Só que ele, diferente do Don't Starve, que ele é uma parada mais procedural, que você vai jogar e o mapa sempre pode ser diferente pra você, não, aqui ele tem um mapa fixo, inclusive a galera da internet tá de parabéns, tem uns guias bem cabeçudos do jogo, com um calculador de quanto tempo você pode ficar fora da sua toca, com base no equipamento que você tá, e é importante, você tem que estar atento a isso, porque senão você acaba se lascando. Ele tem uma comunidade que é bem cabeçuda. Ele é muito bacana, ele é muito legal. Eu joguei ele no Switch e, cara, que joguinho pra jogar no Switch. Ele tem essa pegada, tô fazendo nada, tenho 10 minutinhos aqui. Cara, deixa eu abrir e pegar um pouquinho mais de peça, porque eu quero reformar aquele canteiro ali pra eu poder descansar na minha toca, ou quero terminar essa roupa aqui, então pra terminar essa roupa eu preciso pegar linho, e pra pegar linho eu tenho que quebrar umas fibras, e eu tenho fibra do lado da minha toca, mas eu não sei se tem o suficiente. Aí você vai entrando. Pois é, você entende porque que eu falei que, você falou, tem gente que terminou esse jogo em 4 e poucas horas, eu, cara, tô chegando ali na 10, só que eu não consigo avançar porque eu quero fazer coisas, e aí a minha toca tá muito bonita, só diga-se de passagem. Então, a toca ela fica maravilhosa. E a ideia do jogo é essa, não é você voltar pra sua toca de família, sua toca de infância e cuidar das coisas. Deixa que a minha tia vai se virar já já. Eu tô arrumando um tapete. Eu preciso fazer um tapete.
depois eu busco minha tia. O combate, ele é legal, mas eu acho que ele não é bem o foco do jogo, né? Tanto não, é que ele é super fraquinho. é muito mais viável você tentar evitar inimigos e o combate é só em último caso mesmo, quando você precisa, né? Porque você usa muito ferramenta, coisa improvisada, sua picareta, os machados. Isso, ele não tem uma espada, ele tem um machado, mas o machado é pra você cortar a árvore, você bate em inimigo com o machado porque por acaso tá ali. Ou a picareta, ela também não é pra isso, ela é pra você bater em pedra. É até engraçado que o item que logo no começo, isso marcou bastante, dos 3 itens que você pega no começo, picareta, a pá e o machado. O que dá mais dano em inimigo é a pá, mas você não consegue usar pra bater nos inimigos, você só vai usar a picareta e o machado, então realmente adianta o dano. Pois é. Então ele tem isso. Se você for bater em inimigo, não vai ser pra nada muito útil, além de pegar a carne daquele inimigo que por acaso você vai usar pra fazer um prato que talvez seja mais útil pra você, porque os pratos eles dão efeitos, né? Eles dão status. Você tem pratos que dão mais calor, então te dão mais resistência ao frio, ou recuperam a sua barrinha de calor. É meio uma pegada meio Zelda, né? Que você vai fazendo prato pra você aguentar o calor ali. Então tem isso, ele é legal, você pode até fazer, mas honestamente falando, você vai acabar pegando outras coisas pra sobreviver a esse inverno rigoroso que tá ali junto com o seu ratinho. O que eu acho interessante é que assim, como você tá controlando o ratinho, então tudo no ambiente ele é grandioso, né? Então coisa que pra gente humano é tipo, é só um matinho, pro rato pode ser uma floresta, as pedrinhas que pra gente é tipo uns pedregulhos, quase que umas montanhas em alguns cantos, né? Então delineia muito caminho, muitas passagens pra você ir. É legal de explorar, umas poças d'água pra ele é um lago, um rio, né? E aquela coisa, por mais bonitinho que seja também, cara, é muito perigoso. E uma coisa assim que me incomoda, talvez seja essa coisa do survival, não é muito a minha praia, eu gosto, mas, né? É que eu acho que o ciclo dia, noite, aquela coisa de você ter que ir e vir na sua casa, ele fica repetitivo porque eles são ciclos muito curtos, né? Você não tem muito tempo pra você ficar fora, muito tempo pra depois você voltar. Ele junta um pouco isso. O dia dura pouco, a noite ela é muito mais rigorosa do que o dia, então você vai perder mais estamina mais rápido à noite. Você tem pouco tempo pra ficar fora, mesmo durante o dia. Seu personagem não aguenta muito tempo fora da toca. Então, ou você vai achar um checkpoint, ou você vai ter que voltar correndo pra sua toca. E logo no começo do jogo, você não tá familiarizado com os checkpoints, você não tá familiarizado com os pontos em que você consegue de fato ficar seguro. Então é bem mais comum você ter que ficar voltando correndo pra sua toca pra acabar não morrendo. E aí você meio que, entre aspas, perde aquele progresso. Você não perde de verdade porque você tá levando as coisas, mas você também tem um limite de mochila, por exemplo. Então, quantidade de coisa que você tá levando tá dependendo da mochila. Você tá com a mochila mais básica, você já reformou, já pegou uma mochila maior, tudo afeta. Então eu acho que, se você sabe o que você tá fazendo, você zera rápido, mas primeira vez que você jogar, você vai demorar bastante. Você vai devorar esse jogo, nem devorar, você vai saborear esse jogo com muito mais calma. Eu admito que no começo ali eu fiquei perdido em alguns momentos, né? Eu fiquei meio desorientado, até porque, como eu disse, eu tentei forçar muito, de tentar fazer muita coisa, sabe? Forçando o máximo de tempo ali. Então, cara, tá muito frio, eu preciso voltar pra um abrigo, não tem como fazer fogo aqui, tô perto da minha casa, mas onde é que é a minha casa mesmo? E de noite aí eu fico desorientado, então eu me perdi um pouco ali. Aí você vai fazendo isso e você vai pensando, tipo, caraca, eu acho que eu aguento voltar, não vou tomar dano. Aí você começa a ver as bordas da tela esbranquiçando e você começa a tomar aquele dano, né? Vai começando a ficando tão branco e tá aquele vermelho, você não, só mais um pouquinho. Então pra mim foi um pouquinho difícil ter que me habituar com esse ciclo curto de faça as coisas rápidos e volte, se abrigue, né? O jogo ele não te dá essa brecha de não, você pode, cara, força um pouquinho que você quebra um pouquinho a regra aqui, mas você consegue sobreviver. E não, é muito arriscado. É muito arriscado. Então eu me frustrei um pouquinho, mas eu acho que fora isso, é mais essa coisa do loop, né, desses negócios que cansou um pouquinho, porque às vezes eu queria fazer as coisas, eu queria ter os recursos que eu sei onde tá depois de muito tempo e, cara, é muito longe de ter que ir lá pegar, eu tenho que voltar, tenho que me abrigar. Então, criam umas coisas assim que me incomoda, não é ruim, tá? Mas me incomoda um pouquinho. Sim. Mas valeu muito a pena porque o jogo, assim, cada coisinha que você pega, principalmente quando você dá continuidade à história, à trama, sei lá, ele é muito carregado de simbolismo, né? Então, coisa que você pega, se associa com a sua toca, que associa com a sua família, e então um objeto tem uma carga simbólica que lembra não sei o que.
e um momento tal, e tem a busca pela sua tia lá pra, né, tentar descobrir o que aconteceu com ela, e tentar reunir os amigos, e aí você vai formando amizades, e você volta pra sua toca, e é aconchegante, você fica sentado na sua cadeirinha lá, vai melhorando, vai tornando um ambiente agradável, uma coisa que, aquela coisa do, cara, eu preciso voltar pra cá, é a minha casa, é gostoso ficar aqui, né? Visualmente ele te passa toda essa coisa de, cara, como eu queria sentar numa poltrona agora, na frente de uma lareira, enroladinho nas cobertas e ficar de boa. Ah, não, isso total. Essa parte cozy o jogo tem. Você consegue realmente acreditar que ali dentro daquela toca, daquela árvore que você tem, com a lareira acesa, você sentado ali naquela poltrona, você reconstruiu aquela poltrona. Pois é, você sentado ali, cobertinho, fazendo um leve crochê, um tricô. Nossa, ali realmente eu acho que tá a coisa mais fofa do mundo, né? Me dá um chocolate quente. Nossa, cara, é visualmente muito relaxante, é uma coisa, sei lá, é muito querido você querer fazer aquilo e, cara, como eu queria ser esse ratinho agora. Aí você lembra que ele tem que sair e enfrentar aranhas que são 3 vezes o tamanho dele e você desiste. Pois é. Winterborough, jogo muito bonito, todo desenhadinho à mão, lindíssimo, encantador, né, mas nem por isso tão convidativo, talvez nem todo mundo se sinta tão atraído em jogar ele, pode se frustrar, mas é legal. Na Steam, R$ 55,00, no Switch, 60 e no Xbox, R$ 97,00, ou nossa, se você for um assinante do Game Pass Ultimate, ele tá lá. Se você não quiser pagar 97, você paga 150? Quanto que tá agora? 160, né? Jesus amado. Então tá aí, ó, joguinho da Pine Creek Games, distribuído pela Noodle Cake, simplesmente maravilhoso. Joguem que tá fofo. E tem em português. Sim, PTBR, melhor ainda. E aqui convidei um camarada de longa data aí que acompanha os trabalhos para falar de joguinho. E como o jogo não tá barato, é bom a gente pegar os backlog aí, né? E aproveitar para falar também, né? Afinal, tudo que é divertido vale a pena ser mencionado. E aqui, me acompanhando nessa jornada para falar do Astrobot, o GOT de 2024, é o camarada, o amigo Marcelo Guaxinim, professor, mestre de RPG. Agora eu não sei qual que é a prioridade aí, qual que é o trabalho e qual que é o passatempo. E aí, Marcelo, beleza? Tudo bem, querido? Presentes. Olá, gente, eu sou o Marcelo Guaxinim, eu faço parte de alguns podcasts, faço parte do SciCast, que é divulgação científica, do Missangas, que é de humor e entrevista. Meu xodó é o Realidade Palavras do Guaxinim, o RP Guaxa. É um podcast que a gente grava como RPG e edita pra ele sair tipo um audiodrama, tipo uma novelinha, troca as minhas vozes de NPC pelos padrinhos, né? Divertidíssimo, já atropelando aqui, só dizendo. Convido vocês a conhecerem lá e, assim, uma honra. Acompanho o Gil há, não vou dizer há quanto tempo, porque senão vai entregar a nossa idade aí. Não, pode entregar a idade, vai. Eu chuto no mínimo uns 10 anos. Mais de 10 anos a gente tá nessa imagino. loucura. E, cara, muito fã do trabalho. Adorei quando tu veio com esse projeto do Level 9199. Tenho acompanhado desde então. Tô esperando até hoje falar do verdadeiro GOT 2024, que é o Yakuza 8, mas aceito o Astrobot como um dos fortes candidatos. Olha, eu como um dos inveterados fãs da franquia Yakuza também, assim, fico nesse dilema. Mas eu respeito, assim, que o Astrobot quebrou meio que uma dinâmica. Não que o Game of the Year signifique alguma coisa, pelo menos pra mim, né? Mas eu acho que pra muita gente dá visibilidade, e acho que pro jogo também, né? Tanto é que se entrar na PlayStation Store hoje, o jogo tá caro para um cacete. Ele tá dando uma de Nintendo, mano. Tá botando o preço lá em cima. Tá difícil. O meu mesmo, por exemplo, eu peguei em edição física, promoção a R$60. O meu veio com o videogame. Eu esperei uma promoção que não tinha como não pegar. Mas até por ser fã do Yakuza, ou do Pirata, que foi o último do Majima. Maravilhoso. Ele era um jogo que assim, porra, vai me fazer comprar o PlayStation 5. Aí ele saiu pro 4 também. Porra, não vou comprar o PlayStation 5, eu vou só comprar ele pro 4 e continuar. Mas aí apareceu uma promoção boa, eu comprei. E daí ele veio com o Astrobot incluso, né? Veio com o Gran Turismo, que eu ainda nem joguei. Tá bem. E com o Astrobot, que eu não jogaria. Ele estava na fila pra ser jogado um dia, né? Eu tinha jogado aquele que vem junto com o videogame, que ele é maravilhoso também. As pessoas falavam que o PlayStation 5, nossa, que o controle é revolucionário. Eu dizia, cara,
Não tem como, é só um controle. E quando eu joguei aquele jogo, eu pensei, porra, eu entendi. É isso. Isso aqui é outro mundo. O videogame, né, pra quem não sabe, ele vem com o jogo Astro's Playroom, que ele mostra pra você todas as funcionalidades do controle do PlayStation 5 e é outro nível. Você joga aquilo e fala, não é possível, por que todos os jogos que saem pra esse console não usam o controle dessa forma, né? A gente sabe por quê, mas é o melhor exemplo possível, entendeu, Nintendo? A gente não tem que pagar $10 pra... Enfim, e o Astrobot, né, já chegou complementando isso. Ele pega tudo que é de bom do Astro's Playroom e de outras coisas da franquia, né, porque Astro já é uma franquia bem longeva e desde 2013, se eu não me engano, foi o primeiro jogo lá do PlayStation 4. E eu joguei quase todos. Eu só não joguei o Astrobot Rescue Mission, vergonhosamente. Tenho ele, mas não joguei ainda, né? Mas de resto eu joguei tudo. Maravilhoso. Joguei até o de realidade virtual, que é o The Playroom VR. Quando lançou o Astrobot, eu tava alucinado pra jogar, mas tava caro, né? E sem tempo também. Eu falei, vou esperar uma promoção, né? Peguei uma dessas promoçõezinhas de edição física aí, eu até me surpreendi, R$60. Falei, não é possível. Foi antes daquela loucura toda de taxação, Trump, o escambau que deu aí, que assustou todo mundo e tá fazendo o mercado enlouquecer com o videogame subindo de preço, em vez de cair de preço depois de 6 anos. Eu peguei no final de semana, eu só parei de jogar, tipo, quando já era domingo de noite, assim, de madrugada, de tão bom que esse jogo era. Como é bom ver que pelo menos o Team Asobi, né, que é o responsável pela criação do jogo e tal, uma equipe que se desgarrou, né, da equipe japonesa, que foi dissolvida, né, o Team Japan, e eles conseguiram pegar toda a história do PlayStation e formatar de uma maneira dinâmica, divertida, um museu, ao mesmo tempo interativo e que conta muito ali, né? Mesmo pra quem tá chegando no PlayStation agora ou pra quem, sei lá, acompanha o PlayStation desde o lançamento, desde o primeiro e tudo. E, cara, que espetáculo de jogo, né? E como ele é divertido. E você, Marcelo, você que pegou ele recentemente e já inclusive pegou na onda do monte de DLC gratuito, de desafio. O jogo ele tem toda uma pegada daqueles jogos de plataformas antigos e ainda assim ele tem toda a qualidade de vida que a gente tá acostumado num jogo de hoje, né? Às vezes a gente vê alguns jogos indies que tentam imitar esses jogos clássicos, sei lá, um Donkey Kong 64 e tal, e ele cai nos mesmos erros daqueles jogos pra hoje, né? Sim. Já mostra que ele é um jogo dinâmico, ele é rápido, ele se aproveita pra caramba dos gráficos, ele se aproveita da nostalgia, né? Eu não tive o PSP, mas eu tive PlayStation 1, 2, 3, 4, tive o PlayStation Vita, e agora eu tô com o PlayStation 5, né? Sempre foi, a minha continha sempre foi a mesma ali. E, cara, me pegou muito na nostalgia tudo que eles mostraram, tanto de personagens, de cena, é tanta coisa que tu fica falando, nossa, isso eu lembro de tal jogo, isso é de tal coisa. A minha filha tem 12 anos, ela gostou do jogo pelo jogo, né? Ela não tem essa nostalgia nenhuma e ela deve ter achado um porre quando eu tava do lado dela ela jogando e eu dizia, isso aqui é de tal jogo, de tal época. Cara, assim, é maravilhoso, é muito gostoso de jogar, os controles de controlar o robozinho, né? Que é muito simpático. Ele não tem um rosto, mas ele consegue passar muita expressão com corizinhas dos olhos, né? Sim. Eu amei o jogo, eu também comecei a jogar, eu não parei enquanto eu não platinei, aí fui atrás dos DLCs. Eu só não fiz aquela ilha mais difícil porque fui deixar ele pra jogar depois. Quando eu voltei, eu vou até um pedaço e ele é muito longo. Eu disse, a platina já saiu. Um troféuzinho, esse eu posso deixar de lado. O legal é que a galera do Team Asobi, eles estão vira e mexe, né, soltando atualizações, assim, esporádicas. Alguns desafios temáticos, né, como soltar o desafio de final de ano, uma coisa natalina, coisa festiva. Estão botando também mais referências, né, botando uns easter eggs, personagens e referências a vários outros jogos que não estavam na versão base do jogo. Basicamente tudo gratuito. E como tu tinha falado, pra galera que acompanha a PlayStation aí já há muitos anos, né? Na hora que a gente vê as coisas ali, eu pelo menos, eu tive a mesma impressão sua também. Toda hora eu ficava, caramba, isso aqui é do jogo tal, eu vi aquilo, vinha a referência na cabeça, vinha a memória, sabe, de coisa que eu joguei ou de coisa que eu vi, acompanhei. Isso eu acho que bate diferente pra galera que conhece ou que curte e, como você falou, né? A sua filha, 12 anos, jogou, ela deve ter se divertido com o jogo pelo que o jogo é, pelo que o jogo entrega, pela proposta ser divertidona, mas também desafiadora, né, pra quem quer se desafiar. Memória pra ela é o de menos. Então acho que esse jogo ele consegue juntar essas duas coisas, né? Pegar essa galera nova e pra galera velha de guerra que nem nós aqui,
relembrar, né? Eu acho muito da hora revisitar a parte do museu, toda aquela memorabilia que você vai reunindo, os colecionáveis. É uma sacada, eu achei muito inteligente, assim, a forma como você vai coletando coisas, descobrindo coisas, habilitando coisas e como tá tudo interligado e ao mesmo tempo você tá lá montando meio que o seu museuzinho ali da história do PlayStation. Fascinante, cara, isso aqui. É maravilhoso. Só fui jogando, é um jogo bem simples até. E tem algumas coisinhas no final que tu vai ter que catar ali pra fazer a platina. Quando chegou naquele mundo meio Japão, eu pensei, porra, agora tem que ter o Kiryu. E não teve. Eu fiquei, pô, será que não tem? E daí ele tá numa outra fase, uma fase bônus, se eu não me engano. E daí quando eu finalmente soltei ele, liberei ele no mundinho lá, pô, eu sempre passava lá, dava uns tapas, batia uma foto. É muito bacana. Pra quem tá pegando o jogo agora ou só tá ouvindo, né? Como o Marcelo já tocou no assunto, ele é um jogo simples, ele é bem objetivo, bem direto. Basicamente você é o Astro, né? Que é um robozinho que vive na sua nave PlayStation e acontece um acidente, você cai lá num planeta e agora tem que reunir todos os elementos pra consertar sua nave, ajudar os seus amigos que estão espalhados, capturados, reunir coisas, enfim. Ele é um grande coletatom, né, cara? Que é um jogo, por mais que você jogue pelo objetivo de avançar e chegar no fim da fase, ele tem tanta coisinha pra você fazer e pelo menos a gente que gosta de caçar troféu em jogo e tal, né? O troféu é uma mentira, mas é real pra gente. Tamo lá e é difícil. Pelo menos eu não consigo ignorar coisas que eu vejo que falam, acho que dá pra pegar agora, hein? Porque o jogo, como ele mesmo se propõe, você também faz upgrades no seu boneco, né? Você pega algumas habilidades, pega alguns complementos que te permite soltar um jatinho nas costas pra flutuar, ter um pulo maior. Tem uma trombinha de elefante lá que você assopra, ele vira uma plataforma momentânea para você ganhar mais impulso. Tem as luvinhas de macaco lá que você vai se pendurar. Outra para você escalar a parede. Então ele consegue pegar essas coisas que são de outros jogos, né, ideias de outros jogos ali, colocar ali como uma brincadeira, um easter egg, ao mesmo tempo complementar isso. E o mais curioso é que, cara, como é que eles conseguem diversificar tanto a fase, né? Que o objetivo tá lá de você vencer o desafio, chegar em tal lugar e beleza. Só que ele começa a injetar mecânica e desafios diferentes, que faz você pensar diferente e explorar a fase de uma maneira que você meio que quer fugir do convencional quando você tem os recursos certos, né? E ainda tem toda essa estrutura, e no final de cada mundo ainda tem uma fase específica. God of War, do Apescape, do Uncharted, que é uma fase que joga completamente diferente. Exato. Assim, no geral, são maravilhosas. Tá jogando. E daí as referências daquele jogo específico, com mecânicas, por exemplo, a fase do Uncharted, tem uma arma, né? Não é uma arma de fogo, mas ela tira bolinhas coloridas. Mas a ideia é que é uma fase do Uncharted, né? Que tu esconde, tu atira. Cara, assim, ele não precisava ter tudo isso. Exato, ele não precisava, mas o fato dele conseguir botar esse detalhezinho é que dá aquele temperinho a mais de você falar, porra, o que mais os caras colocaram? E aí, pro curioso, é fácil você revirar cada cantinho de fase e fazer umas coisas meio visto como impossível de... tem aquele pedacinho de bloco flutuando no vazio ali, será que tem alguma coisa pra eu chegar até lá? Às vezes sem querer você chega num cantinho que o ângulo de câmera vira sozinho e você vê que tem tipo uma paredinha ali atrás, aí tem os bots encenando alguma cena de algum jogo ou referência de algum jogo. Tem um monte de coisinha escondida assim fora do campo de visão que quando você chega em certos pontos, né, que a câmera dá uma brincada, e aí você, que nem coisa de The Last of Us, que você vê lá um robozinho escondido no canto, aí tem um cameraman também filmando as coisas. Cara, é engraçado, é bonito. Visualmente, por mais bonito que ele seja, ele é uma beleza que ele se galga muito na simplicidade, cara. Isso é que eu acho interessante também, que dá essa... né, pelo menos no meu ponto de vista leigo, essa coisa de deixar o jogo extremamente dinâmico, bonito, mas se você parar e reparar bem, ele é extremamente simplório no visual, mas ele se destaca muito pelos detalhes. E isso dá uma outra camada assim, de charme ao jogo que te faz querer sempre... O que mais os caras esconderam? O que eles fizeram aqui? Deixa eu ver como é que é. E aí você, né, para um curioso, para querer explorar cada fase, é muito fácil, é muito convidativo, cara. A frase já foi tão usada que ela perdeu um pouco de sentido. Mas esse jogo é uma carta de amor para jogos, né, para quem viveu esses anos de PlayStation, cara.
É tanta coisinha que ninguém lembrava e alguém lá do Tinha Soap lembrou e disse, pô, vamos colocar aqui. É maravilhoso o jogo. Uma ou outra fase é mais longa, né, no jogo base. As fases elas são quebradas em diferentes partes também, que se conectam ali, então dá a impressão que o jogo é gigantesco, mas você joga ele com tanta vontade, né, pelo menos eu joguei, que na hora que eu cheguei num ponto, falei, nossa, as fases estão acabando muito rápido, né. Porque eu já cheguei naquele ponto de começar a usar tudo as habilidades que eu já peguei, ao meu recurso pra ficar caçando as coisas pra completar, né? Porque ele tem uma porrada de coisa bacana pra você fazer, de segredinho, de coisa pra coletar, que é maravilhoso. Tem os bots, tem os puzzles, a variedade de itens lá pelos gacha também que você pega, né? Um monte de item referente a PlayStation também, fora os power-ups, que é meio que caminho, né, quando você vai atravessando as fases e tal. E o mais legal, assim, como tem essa diversidade em cada fase, na forma que você enfrenta alguns inimigos e coisas que acontecem, né, e de cenário. Uma outra coisa bacana também é que o jogo ele tem meio que dois tipos de chefe, né, eles têm os chefes de fase e tem o chefe de planeta, assim, onde você tá, porque o jogo ele tem vários planetinhas conectados ali que você vai explorar, os mundinhos, e cada mundinho, né, traz uma série de coisas únicas ali pra você fazer, de desafios que é difícil você não ficar maravilhado pensando o que mais o jogo pode oferecer de coisa diferente que você não viu ainda, né, que toda hora ele tá oferecendo uma coisinha pra cada mundo ali. Principalmente chefes, você gostou do desafio? Porque assim, não é difícil, mas visualmente eu acho interessante, é criativo, né? Que é uma coisa que eu acho que falta muito em jogos hoje em dia, né? E é curioso como o Astrobot ele consegue entregar muita coisa bacana. No Astros Playroom, né? Ele tem um chefe só no final do jogo. Sim. Que me pegou muito de surpresa. Eu disse, nossa, como é diferente, ele joga diferente e tal. E o que eles trazem pro Astrobot é aquela experiência que eu não sei se estava na versão original do jogo, certo? Que ela é tão distante assim do resto, mas ela é muito bacana de jogar. E daí eles trazem essa experiência pra cada um dos mundos e criam chefes completamente diferentes entre si, com mecânicas, né? Tu tem que aprender padrões, não é só rolar e bater, tu tem que aprender a ordem dos ataques do inimigo, que momentos tu pode, como tu pode estar fugindo daquilo ali, estudar e matar o que parece impossível de primeira, depois tu estás fazendo sem nem perder um coração. É uma dinâmica muito gostosa. É um jogo de plataforma 3D moderno, mas ele tem toda uma dinâmica de coisa old school. Consegue enfiar um monte de qualidade de vida na forma de jogar, mas ao mesmo tempo você sente que, cara, isso aqui parece aqueles jogos do começo de 2010, assim, os 3Ds que estavam bem melhores e tal. A ideia de mundo aberto, que não é bem aberto, são áreas abertas aqui, mas a forma como você explora os cenários, a grande diversidade dos cenários, né, de como você interage com alguns elementos, às vezes só andando, sentindo o barulhinho diferente na forma que você pisa, ou quando você aciona alguma coisa, ou quando você, sei lá, tá pisando na areia. É ridículo, né, porque, assim, eu tinha testado o Astros Playroom, claro, eu fiz tudo ali, beleza, e nesse daqui, eles conseguiram dar uma finesse ainda mais naquela sensação de, nossa, na hora que eu tô andando na areia, de alguma maneira eu sinto que o controle tá dizendo, pô, você tá andando na areia, você tá sentindo areia. É muito bizarro, assim, essa sensação áptica, né, que ele te entrega, assim, essa coisa tátil de como é que você mexe coisas no cenário e a reação sonora e a tremidinha do controle meio que consegue entregar o negócio. Eu tô botando a mão nisso mesmo, é isso? É muito bizarro, cara. Tem um puzzle que é o da parede e tem que encostar a mão, né, de um lado pro outro. Quando é o bloco de empurrar, ele dá uma tremidinha leve, né? A primeira vez eu fiquei de um lado pro outro, o que fazer? Aí eu parei e comecei a prestar atenção no controle. Tu sente onde tá o negócio, tu sente o botão na parede, o negócio é absurdo, cara. Tudo muito incrível, bicho, nesse jogo. Não vou dar um spoiler, mas o jogo ele é bobinho, assim, uma diversão, uma brincadeira que tu vai fazendo. Aquele final, aquela batalha final, sim, não tinha por que ser daquele jeito. Aquilo é épico, é absurdo. Eu não sabia se eu desviava ou se eu batia palma, sabe? As coisas acontecendo. Pra que isso? Mas manda mais que eu quero. Eu não sei pra onde eles vão depois disso, né? Porque, cara, é a experiência definitiva, assim, de contar a história de uma empresa com carinho que nem a empresa tem com ela mesma, né? Pois é, cara. Eles passaram o trabalho pra convencer a Sony de fazer o jogo desse jeito, e que bom que eles conseguiram, porque ficou incrível demais. Pois é ridículo você pensar que um time interno pequeno lá do Japão, né, que já teve o seu estúdio principal dissolvido, os caras fazer um negócio incrível e brigar com a dona da marca, vai falar, cara, lança isso desse jeito que a galera vai curtir. Né? Tanto é que, nossa, quando lançaram o Astrobot, assim,
Quem gostou do Astro's Playroom, que vem com um videogame, legal, já falou, pô, isso aqui deve ser meio que uma continuação, uma DLC, sei lá, alguma coisa assim. Mas na hora que você joga o negócio, a coisa escalonou vários níveis de qualidade. E aí você vê, cara, tipo, quem fez isso aqui manja muito de PlayStation, a galera que gosta muito do ecossistema ali, né, de periférico, de quinquilharia. Inclusive, jogando esse jogo, eu nem sabia que o PlayStation 5 tinha um monte de quinquilharia, de periférico, de coisa assim. E o jogo entrega isso, né, dentre os colecionáveis, quando você vai reconstruindo suas coisas, coletando, vai abrindo lá o grande salão, o museu principal, que você... É um carinho e um cuidado muito grande pra um jogo que às vezes eu sinto que a Sony ela quer esconder, cara, de alguma maneira, não sei porquê, sabe, um negócio que tem que ser muito exaltado, mas que só agora os caras estão dando um destaque, mesmo assim um destaque errado, né, jogar o preço lá pra cima é sacanagem. Inclusive, outra coisa que eu não posso deixar passar, porque eu fiquei fascinado, trilha sonora do jogo também, coisa incrível, né, referências, a sensação de nostalgia que a música dá, e ao mesmo tempo é uma coisa gostosa de ouvir, mas também é agitada. A música ela consegue te levar e é muito foda como uma coisa complementa a outra e, sei lá, me deixa feliz, assim, querendo jogar e curtindo a experiência. Não sei você, eu sou um grande apreciador de trilha sonora de videogame, principalmente de músicas de batalha, de todo tipo de jogo. Não, pô, pega a trilha da fase que é do God of War, tem a referência à música original, ela tem o boy, né, sendo gritado ao fundo, e ainda assim ela tem toda a vibe do jogo de aventura, né? Ela não é tão pesada quanto o jogo original, mas ela ainda abraça a música original, tu sente ela ali, e ainda assim é a música do jogo para aquela aventura mais divertida de pular de um lado pro outro e atirar o machado em corvos para ganhar um troféu. E outra, depois que você faz tudo no jogo, eu tinha sob ele ficando lançando uns desafios esporádicos, né, pra você baixar de graça, pra se desafiar, coisa temática, assim, mas também pra você se testar, né, porque aí o desafio ele aumenta bastante em relação à proposta básica do jogo de ser uma coisa mais bobinha e direta. Eles também, né, na porrada de DLC que eles soltaram, um monte de elementos visuais novos pra fazer referência a outros jogos que não entraram ali no jogo base, né, inicialmente. Então agora você tem um monte de figurinha carimbada, né? Por exemplo, o Cloud do Final Fantasy, a menina do Gravity Rush, aí tem Rayman, o robozinho que imita o Rayman, e tem um monte de referência também que, aí no caso é bem referência mesmo, porque eles não podem usar, né, figuras mais objetivas e diretas assim, de outras empresas, né, enfim. Aí, nossa, cara, é muita coisinha pra você caçar, principalmente quando você vai naquela ilha onde você reúne todos os elementos que você achou e encontrou. Aí tem robozinho vestindo roupa do Gek ou do Croc. É muito maravilhoso. Eu tava vendo aqui os bonequinhos que tem clono, tem muita coisa, cara. Tem aquele gato preto, gato branco, a Lara. O Ryu e o Ken, cara, é foda. Tem o Soul Bad Guy, o Kai Kiyosuke do Guilty Gear. Tem o Tekken, né? Tem o Kazuya, se eu não me engano. Ah, tem Cloud. Ghost of Tsushima, Loco Roco. Então, pra você que tá pegando o jogo agora, não tinha jogado antes, já vai estar bem servido. Ele por si só já é maravilhoso e um monte de DLC gratuito pra curtir, um monte de desafio extra, pra testar seus limites aí. Só pra gente encerrar esse bloco, o jogo, infelizmente, né, com esses aumentos malucos de preço que não faz muito sentido, né, a versão digital tá saindo por R$340, jogo base. Mas ele tá na Game Pass da Sony, né, na Plus Extra. Se você é um assinante da PlayStation Plus, você pode jogar entre um caminhão de aspas de graça ali, Se tu né? pagar, tu joga de graça. Por algum motivo, tu quer pagar os R$300 no jogo digital, vale mais a pena assinar, que a biblioteca é uma biblioteca muito boa. Não vale o preço todo, mas a gente paga. Ainda assim, pra você que gosta de ter coisa boa e economizar bastante, fica de olho em promoção em loja, em edição física do jogo, que assim, eu consegui pegar o meu por R$60, né? Vai que... Como as DLCs são gratuitas, né? Vale muito a pena. E agora, num papo rápido, aparece o camarada Eliezer Ferronato pra gente falar de 2 joguinhos surpreendentes. E aí, Eliezer? E aí, tudo bem, galera? Tudo bem, Gil?
O primeiro jogo da nossa conversa não é revolucionário, mas entrega muito e com qualidade um jogo de plataforma extremamente criativo, bonito adoro. Embora não pareça, bem envolvente e desafiador. Vamos falar aqui primeiro de Giga Sword. Giga Sword é um Metroidvania, né? Estilo retrô, pixel art muito boa, trabalho muito foda do estúdio Hybrid, e o jogo é lançado pela Akupara Games. Sabe, Gil, que quando eu comecei esse jogo, eu pensei assim, mais do mesmo, mais um Metroidvania. Mas, cara, ele tem elementos que diferenciam ele dos demais. E como o nome já diz, é a espada. Você joga com um personagem que ele tem um espadão. E esse espadão, assim, ele não é só uma arma de combate. Ele é uma ferramenta para você usar no cenário para ativar mecanismos, solucionar puzzles, abrir caminhos. Exatamente. E ele vai te introduzindo essas mecânicas. Por exemplo, no comecinho do jogo, ele te ensina a usar a espada como para ativar elevadores, subir para outras áreas. Cara, e a partir dali, tu começa a usar ela muito mais em outras coisas. E eu achei interessante também a maneira como eles fizeram para equilibrar o peso do jogador com aquela espada, porque é uma espada grande, né? O boneco, ele arrasta a espada. Arrasta a espada. Tão grande que ela é. E é muito bom. E assim, embora o jogo ele tenha toda essa dinâmica, ele já seja bem direto ao ponto, ele também tem uma história bem bacana, que vai ficando cada vez mais caprichada, conforme o progresso do jogo. E eu admito, nossa, o bagulho me pegou de jeito. Vai se desenrolando de uma maneira, assim, vai ficando mais complexo. Mas antes da gente se aprofundar, dá um pouco de contexto, né? Ele se passa num mundo que está dividido entre os humanos e os Nocturnes, que são um povo de corujas e guerreiros humanoides, né? Como eu chamo os corujomem. Que eles são os guardiões do God Crystal. Cristal de Deus. E os humanos, eles estavam muito ressentidos pelo período difícil que estavam atravessando e decidem invadir a Torre das Corujas para roubar o cristal. Que tem uma lenda que diz que fazendo isso vai trazer prosperidade para aquela terra. Vai ter uma batalha sangrenta que vai deixar ambos os exércitos à beira do fim. Mas alguma coisa acontece na torre que libera uma tempestade misteriosa e prenuncia um destino sombrio. No meio disso tudo que vai entrar o nosso protagonista, o Ezra. Que o protagonista, ele é escorraçado do próprio povo, né? Exatamente, porque ele é um pária, né? Apesar de ter crescido órfão, à margem da sociedade, curiosamente, ele não deixa de ser uma boa pessoa e tenta ajudar tudo e todos como pode, apesar de não ter muito a oferecer. Só que assim, ele vai ser o laço que vai unir as duas espécies. Aí tem esse Homem-Coruja, né, o Omari, que é criar esse laço, né, da humanidade com os Noturnos, para evitar a guerra, que é fazer as duas raças coexistirem. E começa o jogo justamente quando ele entra na torre em busca de vingança contra um general humano, sem saber no que ele tá se metendo, né? Mas, cara, quando tu vai se aprofundando no jogo, ele vai ganhando umas camadas bem interessantes com o Metroidvania, né? E voltando a esse lance do espadão, né? Como foi dito, ele é uma arma e uma ferramenta, e basicamente todo o cenário acaba sendo um puzzle gigante. E a forma criativa de como as coisas acontecem, de como você cria resoluções ali, é muito foda, cara. Assim, é simples, mas que faz você pensar um pouquinho, né? Não é só tipo, chegar aqui, faz aqui. Não, às vezes você tem todo um caminho pra chegar naquele lugar que leva a uma situação tal, e faz você pensar, e só acho muito bom, acho muito envolvente, tá ligado? Fiquei viciado nesse jogo, bicho, que eu joguei querendo fazer 100% de mapa, pegando os coletáveis e tal, abrir caminhos, mapas, rotas. E eu gostei muito também da parte de exploração. Apesar que eu tenho que fazer uma ressalva pra esse jogo, o que fica um ponto negativo em relação aos combates. Eu achei os combates muito pouco trabalhados, sabe? Eu concordo, eu também acho os combates simplórios, principalmente no começo. Você tem aquele combo bem básico de 3 ataques seguidos, e o outro ataque é você pular e cravar a espada no chão, né? E claro, tem um outro inimigo ali que exige mais, então você trabalha um pouco o que você tem. E eu acho que eu vejo o combate também como um puzzle a ser resolvido, né, no caminho, um puzzle mais simples, claro.
do que um combate mesmo, né? Principalmente quando você tem que quebrar a armadura de cavaleiro pesado com escudo, que aí depende de outras habilidades também que você vai pegar mais pra frente, aí a coisa fica mais legal. O bacana é isso, é que a coisa vai melhorando conforme você vai comprando habilidades, você vai ativando algumas melhorias da espada que vão desencadeando alguns poderes complementares pra reforçar seu ataque. Assim, já deixando um detalhe que eu acho chato no começo, é que inicialmente, cara, é tudo muito caro pra você comprar as habilidades da espada. E você ganha muito pouco dinheiro, né? Eu, pelo menos, entrei naquele modo grind jogando RPG pra acumular dinheiro. Pra uma galera hoje mais imediatista, isso vai ficar cansativo. E assim, se você não fizer melhorias e ter dinheiro pra destravar algumas áreas do cenário, você não avança, né? Assim, o meu maior incômodo mesmo com tudo isso é quando você morre, porque ele tem aquele que de roguelite, né? Que quando você morre em algum local, fica um baú com todo o seu dinheiro naquele local e você volta de um checkpoint, né? De um save. E aí você tem que ir até aquele local para recuperar o baú com todas as suas moedas, né? O seu dinheiro. E beleza, caso você morra de novo antes de chegar naquele baú com seus dinheirinhos, você perde tudo aquilo e cria um novo point, onde aparece um novo baú com o que você tinha naquele momento antes de morrer. Então, às vezes é meio frustrante isso, né? Mas fica aquela coisa de... tem que ficar mais preocupado em recuperar os seus ganhos do que você avançar em si. Chegou um ponto que, cara, eu não conseguia mais avançar. Eu falei, eu preciso de dinheiro pra abrir essa área do cenário, né? Que você tem que pagar. E dependendo de algumas áreas, tem umas taxas ali que é caro também. E aí eu entrei no modo jogador de RPG de PS1, grindando dinheiro, enquanto eu via podcast e fazia qualquer outra coisa que tava no automático ali, né? Mas eu amei os mapas do jogo. O bagulho é intrincado, cheio de caminhos e atalhos que você precisa encontrar. Tem parede, prestar muita atenção, que às vezes tem um trincadinho ali que se camufla junto com a ambientação. E aí quando você bate ali, ela quebra. Eu fiquei na obsessão de fazer 100% dos mapas. E isso não é fácil. É um negócio que exige tempo, porque você precisa comprar e ganhar certas habilidades, né? Derrotando certos chefes mais avançados para depois voltar e fazer uma limpa geral. E nesse vai e vem o jogo ele é excelente, apesar dele ter umas barrigadas ali, né? E outra coisa também, Gil, que me incomodou um pouco também nesse jogo foi que não tem viagem rápida. Então, pra fazer o backtrack, às vezes, dava uma preguiça ter que voltar aquilo tudo. Então, é o que eu falei da barrigada, né? Assim, o mapa ele não tem viagem rápida entre pontos diferentes dentro dele mesmo. Então você não pode de uma área para uma outra área no outro extremo daquele mesmo mapa. Entretanto, porém, todavia, você tem viagem rápida entre mapas, né? Mas para isso você precisa achar a sala secreta de teletransporte. Tem uma estátua de uma coruja gigante. E aí quando você entra nela e acessa o portal, você registra o nome do mapa onde você tá. Você pode viajar entre esses mapas que você já abriu e habilitou essa viagem rápida. E aí fica bem melhor, né? Porque, assim, o protagonista precisa de certas habilidades para fazer um backtrack mais eficiente. Sim. O problema é sempre assim, é o começo e o meio do jogo, né? Que esse backtrack, quando você não manja muito da área, ou você meio que ignora coisas, presumindo que você sabe o que tem que fazer, e em alguns pontos, um outro detalhezinho, o jogo ele é um pouquinho obtuso quando você pega certas habilidades. Ele é bem objetivo em explicar para que serve, só que ela tem outras utilidades também que você tem que ficar testando para descobrir, né? Quando você pega a habilidade de criar uma aura que você dá um golpe que você quebra a defesa do inimigo e quebra paredes. Por exemplo, você pode segurar esse golpe, carregar, e se você pular e apertar o botão de novo, você usa esse golpe para quebrar coisas que estão no chão. Mas enfim, funciona. Por outro lado, o personagem também tem, antes que eu esqueça, um rolamento, que é um sistema de defesa ali pra você passar pelo golpe do inimigo, né? Nem todos os golpes funcionam, principalmente o golpe de fogo, e às vezes até ignorar inimigo mesmo, né? Muitas vezes chega um ponto que você só quer ir do ponto A ao ponto B lá pra fazer o que tem que fazer e ignora os inimigos quando possível. Voltando também àquela questão que você falou, né? De equilibrar o peso da arma. Porque assim, quando tá com espadão, você tá mais pesado. Quando você cai na água, você afunda e anda no fundo da água. E você dá pulos menores. Mas quando você solta a espada, né, que você finca ela no chão, você consegue pular muito mais alto, agarrar em beiradas de plataforma para subir. E quando tá dentro da água, você nada, consegue se mover mais rápido.
Então tem essas brincadeiras que em muitos momentos do cenário você tem que largar a espada em algum lugar, que ela vai ser levada para um outro ponto, aí você tem que dar a volta pelo outro lado para pegar a espada, abrir caminho e criar o atalho para você não precisar fazer essa volta toda, né? Então isso ajuda pra caramba, e os desafios que são criados em função dessas coisas é muito bacana, cara. O desafio de ambiente, sinceramente, eu achei muito divertido e muito criativo. Fora isso, também tem os coletáveis, que são pergaminhos que eles trazem detalhe da trama, né? Cada cenário também tem 5 penas escondidas, e é bem difícil de achar algumas, e às vezes até bem complexo você chegar em outras, né? Pelos mecanismos que você tem que habilitar pela fase. Mas, como eu disse, isso é divertido. E essas penas, quando você usa elas num save point, né? Meio que você vai fazer uma oferta, elas aumentam sua barra de MP para você soltar ataques mágicos, porque tem algumas habilidades com a espada que você usa magia, né? E tem também algumas cenouras que você encontra que... E dentro de certas áreas escondidas você encontra coelhinhos. Aí quando você interage com eles e você faz carinho no bichinho, e se você deixar ele parado fazendo carinho, sua barra de HP vai sendo preenchida. Mas eventualmente quando você pega mais cenouras e interage com o coelhinho, você também ganha bônus, você aumenta sua barra de vida. E, enfim, tem outros mecanismos ali para você evoluir, mas... Só o fato de você ter um coelho e fazer cafuné no bicho já dá alguns pontos de vantagem e só torna Giga Sword um jogo ainda mais incrível. Cara, mas assim, ó, Gil, foi um jogo que pra mim funcionou, clicou muito bem, eu gostei desse jogo. Comigo também, cara. Pra mim teve esses feitinhos, mas que não tiram o brilho dele em nada, né? E outra coisa, um jogo totalmente em português, né? Sim. Muito bom. E é incrível como jogos indies conseguem ter um esmero ali em entregar um jogo em legenda pra gente. E as cutscenes desse jogo eu achei muito bem feitas, lindas. Os caras realmente capricharam. A gente tem que elogiar mesmo, porque olha, a trilha sonora eu também gostei. Eu não sei se você acompanha muito, porque ela tem aquela vibe muito Castlevania do Nintendinho. Que Castlevania pra mim também é um jogo muito importante, cara. Foi o primeiro jogo que eu terminei assim no videogame. Eu tinha 9 anos. Giga Sword, jogo maravilhoso. E tá com um precinho bacana aqui, ó. Na Steam e no Nintendo Switch, ele tá saindo a R$47. Ah, vale muito a pena. No Xbox tá R$55. E a contradição lá no PlayStation, ele tá R$85,50. Ah, mas isso era de se esperar, né? Sempre no PlayStation Independente de plataforma onde você puder jogar, joga que vale muitíssimo a pena. Gostei muito desse jogo. E aqui, antes de te liberar, Eliezer, a gente vai falar de Absolum. Cara, pelo que eu já ouvi falar desse jogo, diz que assim é a experiência do beat'em up refinadíssima pela Dotemu, que já deixou a gente de queixo caído com aquele... Os Streets of Rage 4... Teenage Mutant Ninja Turtles, Red Os Tartarugas Ninja... Nesse eles refinaram muito o jogo. É um arregaço. Ele é um jogo original da Dotemu em colaboração com outros estúdios, né? A Guard Crush Games e a Supa Monks. Os caras fizeram um trabalho inacreditável, assim... Conseguiu pegar a ideia, refinar, porque Absolum não é só um excelente beat'em up, ele agrega elementos de roguelike que funciona de uma forma que eu particularmente gosto, e olha que eu nem sou muito fã do estilo roguelite, roguelike, né? Apesar de um monte de jogo incorporar vários elementos e ideias de diferentes gêneros. E o jogo ainda tem uma narrativa de ação, magia e fantasia que é, cara, é um espetáculo, é sensacional. A trama do jogo tá no meio de uma batalha no mundo de Talam. Foi destruído por um cataclisma mágico causado por alguns magos, e isso gerou desconfiança e medo entre pessoas comuns e usuários de magia, né? E em cima disso, o Rei Sol, um cara chamado Azra, viu a oportunidade de escravizar todos os magos que ele conseguisse e posicionar alguns príncipes em governar certos reinos conquistados, né, para aumentar as forças de controle dele e pregar um regime tirânico.
pra controlar tudo e todos. Durante esses acontecimentos aparece um grupo rebelde, né, que consegue resgatar a feiticeira Uchawi. E aí daqui em diante ela que governa um lugar secreto, né, que é um caminho entre o mundo dos... como se fosse um mundo dos vivos e o mundo de Talam, que é pra dar chance dos heróis nascidos do mundo das sombras pra derrubar esse Rei Sol, né. E é aí que entra a porção roguelike que eu gosto, porque você vai avançando, vai fazendo um monte de coisa, morreu, volta por esse ponto de partida, sobe de nível, você compra habilidade, faz um monte de coisa, começa de novo e vai. Gil, eu tô de queixo caído com a arte desse jogo, que coisa fantástica. A parte artística é insana, cara, é muito bonita e é muito, mas muito única. E a qualidade, o nível de animação é insano, bicho. E é tudo muito frenético, muito rápido, tudo muito responsivo. É um jogo que tô um pouco espantado porque eu não vi muita repercussão assim da galera falando desse jogo. E é simplesmente incrível, maluco. E a jogabilidade? É aquela fiada que a gente teve no Tartarugas Ninjas e no Streets of Rage 4? Ele vai muito além, cara. Ele pega tudo que é de bom em beat'em up e combina velocidade, responsividade, a estética, tudo de forma que funciona de uma maneira que é muito gostoso de jogar. Ele é viciante. É mesmo? Você sente que o que você quer fazer, você consegue fazer. Cada personagem, ele traz mecânicas próprias, assim. De modo geral, no básico do combate, todos são de corpo a corpo, né? Sim. Só que você vai ganhando habilidades e comprando recursos, que você vai ganhando dinheiro pelo caminho. Então você vai ter alguns ataques a longa distância, mas no geral é tudo meio que na porrada mesmo, né? Cada personagem tem um ataque básico, né? O rápido, tem um ataque forte, tem pulo, pode correr, pode fazer combinações de ataque. Tem um ataque especial, que você tem a barrinha que vai enchendo ali conforme você vai batendo nos inimigos. Você faz um ataque de descarga, digamos assim. Eventualmente também, toda vez que você volta para o esconderijo, se você juntou bastante recursos, experiência, dinheiro, você pode evoluir o personagem, né? Que ele fica mais forte, mais resistente. Também pode comprar armas. Tem um monte de outros meios de melhorias dentro do esconderijo, né? Que você vai habilitando com o tempo também. Você vai encontrando outros personagens. Aliás, falando em personagens, você tem acesso a 2 no começo, né? E conforme você vai avançando na trama e abrindo caminho, eventualmente você encontra os outros 2 que formam o quarteto que fica disponível. Então toda vez que você morre e volta, você pode trocar de personagem para evoluir e usa o melhor recurso que tem ali, porque cada personagem tem suas próprias características e eles são bem únicos, cara. Isso é muito, muito, muito interessante mesmo. De início você tem a Galandra, que ela é tipo uma cavaleiro. Aí em segundo também disponível tem o Carl, que ele é um anão, e a arma secundária dele é um trabuco. É muito louco. Eventualmente você pega, pra mim, a melhor personagem, né? A Cedar, que ela é tipo um assassino, só que ela é uma mistura de humano com marionete. E por último você habilita o Braum, que ele é tipo um sapo humanoide, né? Ele é um pouco menor que os outros. Cada personagem, o ataque especial, você pode alterar entre eles, né? Você vai habilitando também. Dá uma outra dinâmica pro jogo. Então toda vez que você vai jogar com um personagem, que você mexe no presets dele, né? Pra definir o que você quer, o jogo muda, mas muda sempre melhorando, assim, sempre te dando mais oportunidade de você fazer um monte de coisa diferente com o mesmo personagem, fazendo rotas diferentes. E esse entra naquele ponto que eu falei lá, que é o fator viciante. Ah, não posso esquecer também, esse jogo tem um sistema de defesa e tem parry. E é muito bom. Um pouquinho difícil de usar porque é tudo muito frenético, mas quando funciona, cara, que coisa louca, mano. É muito, muito divertido. E ele é um jogo criativo porque, além de tudo, ele tem montarias e dinossauro, né? Muitos, mas muitos caminhos. Pensa em tudo que a gente gosta de beat'em up. Pensa em Golden Axe. Pega o King of Dragons, eu acho que você lembra, né? Do Super Nintendo, beat'em up medieval. Sim. E assim, jogar em co-op é muito bacana, né? Mas você pode jogar solo também. E o legal é que você pode contratar alguns mercenários em alguns momentos ali pra te acompanhar, né? Pra te dar suporte no combate. Embora não seja um jogo pra 4 jogadores simultâneos, você pode ter você, um segundo player, e cada um deles contratar um mercenário. Então aí fica 4 guerreiros na tela ali, fica aquele caos delicioso, cara. E você vai abrindo caminhos. Essas rotas são pré-determinadas, né? Essas áreas.
loots que você pega quando vence chefe, batalhas ou termina aquela rota em específica. Aí antes de ir pra próxima você pode escolher entre 2 recompensas. Essas recompensas elas são aleatórias. E isso dá um incentivo bacana pra você, às vezes, até repetir, sei lá, cenários se você quiser também, pra tentar ver alguma coisa. E, embora eu goste muito, ele tem essa vibe meio RPG de fazer grind pra você pegar coisas boas e, né, e tentar. Só que esse jogo, nessa parte, eu acho que ele, pra galera que quer ser muito mais objetiva, ele prende muito a galera no grind, sabe? Pra você obter melhores recursos, pra você poder progredir sem sofrer tanto. Cara, mas sabe esses jogos da Dotemu, assim, o que eu mais gosto deles é o Couch Co-op. Porque, o que acontece? Eu junto meus 2 filhos no sofá de casa, a gente joga às vezes em 3, 4, cara. É uma bagunça gostosa. É muito Só bom, vai. É muito bom. Tanto Streets of Rage quanto os Tartarugas Ninjas. E agora a gente não falou desse jogo ainda, mas o Marvel Cosmic Invasion. A Dotemu tá de parabéns. E esse o jogo, já vou te falar, Gil, entrou no meu radar, hein? Não pensa, cara, só vai. Você tem a oportunidade, tá com um precinho bacana, cabe no seu bolso, vale muito a pena. Combate maravilhoso, um dos melhores do gênero nos últimos anos. Eu acredito, porque assim, o que a Dotemu tem feito é justamente isso, né? O combate afiadíssimo. Em termos de narrativa, de apresentação de mundo, de personalidade, de uma coisa envolvente, o jogo também é incrível. Ele tem alguns segmentos ali que você tá explorando, você conversa com pessoas. E outra coisa, a trilha sonora feita por uma orquestra. É outro arregaço. Caramba, meu. Só elogios. E, como eu disse, eu acho que talvez o único negativo ali, né? Não pra mim, mas já pensando na galera que associa muito beat'em up de vamos pra frente, vai. É só o excesso de grind que talvez precise de um balanceamento ali. Mas assim, ó, por exemplo, no Tartarugas Ninjas a gente já tinha um pouquinho disso aí. Sim, mas é que o Tartarugas, assim, é aquela coisa de você fazer isso com todos os personagens. Isso. Aqui também tem a mesma coisa, só que aqui ele é bem mais incisivo, né? Mas acho que pra galera muito apressada, isso vira um empecilho, porque às vezes tem alguns momentos ou segmentos que isso pode complicar, porque o salto de dificuldade sobe muito, principalmente quando aparece mais pra frente, tem uns inimigos alaranjados que são extremamente irritantes, cara. Então se você não tá com as habilidades ali compradas já, bastante avançado, um monte de melhoria ali que vai te ajudar, você vai sofrer um pouquinho e vai ficar chato, sabe? Fica frustrante. Mas, no geral, o jogo é maravilhoso. Terminei, tô na neura de evoluir todos os personagens. Preciso? Sim. Não, quero muito, porque é muito gostoso. Sendo da Dotemu, eu confio. Eu sou muito fã desse estúdio. Os caras mandam bem. E ele tá disponível para que plataformas? Lá na Steam, tá no precinho, R$74. No Nintendo Switch, aí ele já dá aquele salto, tá R$135. No PlayStation, R$142. Quem puder, onde o bolso alcançar, vai. E aqui mais uma vez agradecendo a todo mundo que acompanhou o podcast, seja pelos agregadores de áudio ou viu diretamente no canal do YouTube, aqui onde a gente bota os vídeos de gameplay do que a gente tá falando. E também agradecer os amigos que participaram aqui, deram sua contribuição, espero que tenham se divertido. Então, vamos lá, Matheus, onde as pessoas te acham? Quem quiser trocar uma ideia, falar de bobagem, eu tô pelo Blue Sky, eu atendo por lá com @MatheusFarina, Matheus com TH, e aquele MatheusFarina.bsky, alguma coisa. Só procurar Matheus Farina lá que você me acha, e eu tô sempre disponível pra trocar ideia. Maravilha. Marcelo Guaxinim, dá teus caminhos digitais, onde as pessoas te acham, dá teus trabalhos. Eu tô no Blue Sky e no Instagram também. Quem é engraçado usa Blue Sky, quem é bonito usa Instagram, então eu uso Blue Sky. Falo de jogos, falo de RPG, então segue lá, @Marcelo Guaxinim. Meu projeto principal é o RP Guaxa, então se quiser seguir também @RP Guaxa. Convido vocês a conhecerem o projeto, é gravado como RPG, sai como audiodrama, tem uma comunidade maravilhosa. Se você nunca jogou, ele tem um sistema bem simples nele pra te poder começar a jogar também.
Eu sou uma pessoa, sou sonista, sou fã da série Yakuza, tô terminando de platinar as versões em japonesas. O Gil, eu acho que eu conheço da época que a gente caçava os troféus do Demon Souls. Pode crer. Eu tenho a platina das 3 regiões na minha conta. Bons tempos. Mas ainda estamos aí, né? Caçando troféu, só que não com tanta frequência quanto antes, porque a vida tá cobrando muito ainda. Eu continuo usando o troféu como desculpa pra eu aproveitar ao máximo o joguinho antes de eu pular pro próximo. Eliezer, dá teus caminhos, é onde as pessoas te acham em rede social. Primeiro, muito obrigado a todos os ouvintes por estar junto com a gente. E vocês me encontram do ex, @eleferronato. Eu tô lá, a gente de vez em quando faz alguma coisinha por lá. Maravilha, é isso, gente, até o próximo episódio. Valeu! Tchau, valeu, querido, muito obrigado pelo convite. Falou.